Viu Pelotas fazer 2-0 no primeiro tempo. Jonas cobrou pênalti e diminuiu para o tricolor gaúcho já na segunda etapa. Souza tocou para Borges girar e fazer o primeiro com a camisa do Grêmio. Armas jogadas para o time do Grêmio. Tentativa do Borges, chance do Grêmio. É rede! Gol! De volta ao Grêmio, Hugo bateu cruzado e Maílson completou para o fundo das redes. É Maílson, é rede! Gol! Esquerdo. É uma torcida apaixonada, é uma torcida envolvida, é uma torcida engajada, fanática, a torcida do Pelotas. E a essa hora, muita gente está nos acompanhando na zona sul do estado. Aí o técnico Beto Almeida. Vem a bola. Rodrigo Ribeiro. O levantamento em condições. Agora pode ser o gol. Gol do Pelotas! Thiago Prado na cobrança, no levantamento de bola. Ele apareceu livre, mas ele saiu de trás. A zaga já vinha há algum tempo. O Regis já havia chamado a atenção para isso, fazendo a chamada linha. E nessa de ficar numa posição em linha, não houve cobertura. 3 jogadores apareceram livres. Vamos ver, tem um último que saiu atrasado. E acho que estava um pouco adiantado nesse vai e vem. Eu quero ouvi-lo, Regis. É um lance duvidoso. Me parece que está impedido, sim, o Thiago Prado, porque ao sair, deixou o ataque. A Tatiana Freitas não deu. A gente avisa. Amigo não é, Zé Aldo? Mas não deu. Me pareceu adiantado o Thiago Prado. Mas o árbitro não deu, a Tatiana também. 1-0 para o Pelotas, que era melhor em campo. Pelotas faz a bola rolada na frente da área. E aí o zagueiro está saindo. E tem condição. Ele saiu atrasado. Saiu atrasado. Agora a repetição é clara e evidente. Dava condições de jogo. O Thiago Prado vem de trás. Gol legítimo, gol legal do Pelotas. O primeiro tempo de 1-0 para o time do Pelotas. Os esquemas são equivalentes, Zé Aldo. 4-4-2. Mas onde o Pelotas ganha do Juventude é que o Pelotas é uma equipe melhor organizada, mais entrosada. Fez o gol e agora fica aguentando a pressão do Juventude, que é muito desorganizada. Falta entrosamento no Juventude, falta organização. Tem jogador que não sabe guardar a posição e não sabe aonde o companheiro está se colocando. E interessante é o critério do Leandro Voaden. Tem faltas que ele dá e faltas que ele deixa passar. Quer dizer, é um critério muito difícil de entender esse do Leandro Voaden. Aí vem o Maicon Sapucaia. Gol do Pelotas! Um golaço do Maicon Sapucaia. Ele pegou um efeito na bola. Lindo de se ver. Lembrou Nelinho em 78, Brasil, Itália. Lá do lado direito, caprichou. Jogou a bola com efeito, matou simplesmente o goleiro. Reveja, essa bola foi tomando um efeito, tomando uma curva, o goleiro ficou parado no meio do gol. Não conseguiu chegar, ele até escorregou, não tinha nem como voltar na bola, tal foi a curva que a bola fez. 2 para o Pelotas, 0 para o time do Juventude aos 33 deste primeiro tempo. Um petardo, uma bomba, um torpedo do Maicon Sapucaia, que já é candidato a ser o gol mais bonito dessa segunda rodada do Gauchão. A gente sabia, íamos ter gols no Jacone, e eles estão acontecendo. Muito bem organizado Pelotas, parabéns para o Beto Almeida. Esse tipo de bola rifada, o balão, vai ser muito complicado para o atacante. Esse é o tipo de jogada que tem que ser treinada. A jogada ensaiada. E o Juventude tem muito poucas jogadas ensaiadas. Pelotas volta a dominar, volta a cozinhar o Juventude no meio de campo. Aí vem o Pelotas. A bola é boa, olha a chance do gol agora. Gol! Aos 26 do segundo tempo, Pedro, ele que entrou há pouco, faz o terceiro gol do time do Pelotas. O Juventude, de forma desorganizada, de forma assodada, apressava o seu jogo, tentava chegar e aí se descuidou atrás.
E o Pelotas numa linda metida de bola. Maicon Sapucaia jogou na cara do gol. Pedro para fazer 3-0 Pelotas. Foi agradecer o Beto Almeida, que é o grande mentor, é o grande vitorioso dessa vitória histórica do Pelotas em Caxias. Achando pedidos pelo canal. Entre no site www.sociopfc.com.br e confira os horários. Vem o levantamento agora. Gol do Juventude. Dirley faz o gol. Num bonito cabeceio. E bem organizado. Se fosse mais ousado, poderia ter conseguido a vitória, mas aqui foi totalmente dominado. E aí está, final de partida. Termina o confronto, 3 Pelotas, 1 para o time do Juventude no estádio Alfredo Jaconi, aqui em Caxias do Sul. Vou falar com os jogadores do Pelotas, Aldo saindo aqui, o camisa 2 da equipe do Pelotas, Maurinho, falando sobre essa vitória, primeira vitória fora de casa, primeira vitória também do Pelotas, Maurinho, nesse Campeonato Gaúcho. É importante, acho que fora de casa. O primeiro jogo foi contra o Grêmio, estreia, o pessoal um pouco nervoso e não conseguimos segurar o resultado. Hoje nossa equipe provou aí que está qualificada para classificar aí no campeonato. Acho que a gente conseguiu segurar o resultado e sair com a vitória. O que tu destacarias como fundamental a insistência da equipe? Em nenhum momento o Pelotas ficou retraído e em todo momento buscou o ataque, isso teria sido fundamental? Eu acho que fundamental foi isso, independente da gente estar com o resultado a favor nosso, a gente procurou sair em cima e buscar mais o gol e conseguimos sair com a vitória, que é muito importante. Aí o Maurinho, lateral da equipe do Pelotas, vamos tentar ouvir o goleiro. Agora vai sair o outro goleiro, o nome da noite, o goleiro Jonatas. Vou tentar conversar com ele aqui rapidinho, Zé. Está caminhando, está dando entrevista, é um grande nome mesmo, as grandes defesas. Vamos ver o que ele está falando aqui a respeito desse placar de 3 para o Pelotas, 1 para o Juventude. Essa grande vitória, né? E encaminhou bem a nossa classificação que a gente quer e agora é comemorar e amanhã já pensar no Novo Hamburgo. Noite de muito trabalho, Jonatas. A gente teve não só eu, mas como toda a equipe, né? Fez um excelente jogo e consequência disso foi o resultado positivo que nos deixou otimista, muito motivado para o jogo de sábado. O que aconteceu, na tua opinião, de diferente em relação àquele Pelotas que vencia o Grêmio por 2-0 no domingo lá e deixou a equipe do Grêmio virar o resultado e hoje isso não aconteceu aqui? Muita organização, né? A gente sabe que a estreia não é fácil e a gente tem alguns defeitos que a gente na pré-temporada não consegue mostrar, não consegue ver. E contra o Grêmio a gente conseguiu saber que contra a equipe do Juventude a gente não poderia repetir os mesmos erros e graças a Deus a equipe não repetiu e saiu com a vitória. Ok, obrigado. Aí o goleiro Jonatas da equipe do Pelotas. Zé Aldo. Regis, 3 Pelotas, 1 para o Juventude. Goleada do Pelotas aí em cima do Ipiranga de Erechim, lá na boca do Lobo. Pelotas chegando a 6 pontos na tabela. Jogador Clodoaldo do Pelotas de amarelo fazendo 1-0. Aí o lançamento para a área, olha só a vontade aí, o Luiz Cláudio colocando a bola na rede, 2-0 para o Pelotas e o Clodoaldo, de novo, a bola agora vem da direita, ele desvia para o gol, 3-0 para o Pelotas. O Ipiranga vai descontar aí com o Guto. Olha só o Ipiranga chegando e o Guto mandando esse chute cruzado, a bola para a rede. E o Bruno Salvador vai fechar a goleada de cabeça, gol bonito, gol da equipe do Pelotas lá na boca do Lobo. Portanto, ontem fechando a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Que fase! Atropelou o Esportivo com Thiago Duarte, que fez o primeiro, depois marcou esse golaço de bicicleta e não satisfeito ainda fez mais um. Dick e Alex Dias decretaram o 5-0 sobre o Esportivo. Notas lá nos Eucaliptos em Santa Cruz, o jogo começou às 7h49 do segundo tempo. Clodoaldo fez o gol do Pelotas do Beto Almeida, grande campanha do Pelotas também no gauchão, tá aí a vibração do Clodoaldo. Do Pelotas contra o Porto Alegre, Sandro Sotiri, matador, fazendo o que houve com o goleirão, aí soltou a bola, o Sandro Sotiri fez 1-0 para a equipe do Pelotas. O jogador Adão empatou para o Porto Alegre, oportunista aí o Adão, mas Sandro Sotiri vai fazer mais um, olha só. E o goleiro, hein? Nossa! 2-1 para a equipe do Pelotas. Caxias fez 2-0 no Ipiranga de Erechim, tá aí a festa. E começou ainda melhor que o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, hein? 24 gols em 5 jogos, uma média de quase 5 por partida. E a gente mostra para você agora todos os gols dos jogos de ontem.
E o Pelotas fez o primeiro, sempre ele, Sandro Sotile. Mas o Veranópolis reagiu 2 minutos depois. O gol foi marcado por Raulen. Mas a 44 do segundo tempo brilhou a estrela de Clodoaldo. Ele garantiu a vitória do Pelotas por 2-1. 44 ainda no segundo tempo. Vai fazer o gol da vitória da equipe do Pelotas, o Lobão do Beto Almeida, lá na Boca do Lobo. Tivemos a 4ª rodada da Taça Fábio Koff. O Internacional é que ontem à noite no Beira-Rio levou um susto do Pelotas ainda no primeiro tempo. Se recuperou, mas aí no finalzinho cedeu o empate. E motivos não faltaram para alterar os ânimos. Mais um resultado ruim e todo mundo perde a razão. Quem tá criticando não, rapaz? Não, alguém de frescura, rapaz. Os caras estão criticando, os caras estão apoiando nós aí. Eu sou sócio, eu pago o teu salário. Quarto empate consecutivo, incluindo Gauchão e Libertadores. Nenhuma explicação foi suficiente para deixar de lado a frustração. Acontece, futebol é assim. Mas imagina que para mim não é uma resposta válida. Porque eu fico muito triste com isso que acontece. Porque no meio disso aí está meu trabalho, né? Toda essa festa tem motivo. Foram 23 chances de gols para o Inter em toda a partida, 5 para o Pelotas e o mesmo aproveitamento para os dois times. Com o time mais ofensivo da temporada, foram muitas chances, vindas de muitos jogadores diferentes, mas gol que é bom. Teve muita chance de gol, clara. Às vezes o futebol não te permite abrir o marcador ou fazer os gols que poderíamos ter feito. Alex Dias foi mais eficiente. Na única chance do Pelotas na primeira etapa, gol. Os colorados tentaram 14 vezes, até que o ataque foi salvo pela defesa. Uma parceria de Índio com Fabiano Heller. Em um segundo tempo bem menos movimentado, D'Alessandro comandou a virada para os donos da casa. Mas a defesa que antes ajudou, colaborou também para o adversário ter uma chance no apagar das luzes e fazer dela a grande chance. A gente sabe que é difícil enfrentar o Internacional aqui dentro e Pelotas precisava de um resultado bom. Para nós foi de grande importância. Sem vitória, sem explicações e sem a liderança do grupo, os visitantes da Terra dos Doces tornaram amargo o Domingo Colorado. São Luís e Pelotas, lá no 19 de outubro em Ijuí. Você vê só a bola entrando, né? Leandro Rodrigues. Tem no Universidade e tem também no São Luís. Aí Clodoaldo empatando para a equipe do Pelotas. Na Boca do Lobo, falta para o Pelotas contra o Santa Cruz. E aí, até o televisor tremeu. Também, olha só, amigo, que pancada do Maicon Sapucaia. Golaço. Vale ver, rever. Pelotas 1, Santa Cruz 0. E tomara que não tenha estragado a TV. No sábado à noite, o Pelotas recebeu o Santa Cruz na Boca do Lobo e Maicon Sapucaia, de falta, fez o único gol da partida. Uma pancada, uma falta cobrada ali na entrada da grande área. Resultado que colocou o Pelotas na zona de classificação da chave do Inter. Belo gol de Maicon Sapucaia, fazendo então Pelotas 1-0 contra o Santa Cruz. No Passo da Areia, Jefferson fez um belo gol para o São José. A vaga do Pelotas veio no gol de empate de Sandro Sotile. Os dois times comemoraram o 1-1 e a classificação. Bom, Jader, e a partir desses resultados, como é que ficaram os confrontos da próxima fase? A gente vai conferir na tela, então, todos os jogos nessas 4 partidas decisivas que já começam na próxima quarta-feira. 7h30 da noite, o Caxias enfrenta o Ipiranga no Estádio Centenário. 9h50, a RBS TV transmite ao vivo Novo Hamburgo e Inter. Na quinta-feira serão outras 2 partidas fechando esta fase de quartas de final. Nós teremos ainda, além desses 2 confrontos, o São José diante do Inter de Santa Maria, às 7h30 da noite no Passo da Areia. E 9h50, o Grêmio recebendo o Pelotas aqui no Estádio Olímpico. O Grêmio foi eliminado da Taça Fábio Koff ontem. Uma grande surpresa, né, Jader? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bota surpresa nisso, né, Daniela? O Grêmio era amplamente favorito, mas o futebol tem dessas coisas, né? No confronto contra o Pelotas, então, além do Grêmio ser o campeão do primeiro turno, vinha fazendo a melhor campanha do Campeonato Gaúcho.
Agora, dentro de campo, prevaleceu a determinação da equipe do Pelotas, que se classificou para as semifinais do segundo turno, acabando com uma sequência de 15 vitórias consecutivas do Grêmio e com uma invencibilidade que já durava 51 jogos no Estádio Olímpico. Quem foi ao Olímpico imaginou mais uma noite de sequência à campanha de invencibilidade. Até o presidente entrou em campo com o time e presenteou Jonas com uma placa de 100 jogos com a camisa tricolor. Significa muito. Eu que lutei, batalhei muito, com muita humildade, consegui meu espaço aqui e estou muito feliz aqui. No estádio, quase 12 mil gremistas contra pouco mais de 100 barulhentos torcedores do Pelotas. O time de Silas não convenceu desde o início, mas terminou o primeiro tempo na frente com gol de Maílson nos acréscimos. Veio a segunda etapa e o que só aquela minoria lá em cima acreditava virou feito histórico. Victor cometeu pênalti, Thiago Duarte parou e empatou. O jogo ficou dramático. Maílson poderia ter feito o segundo. O Pelotas contra-atacou e nesse lance o juiz marcou o pênalti de Mário Fernandes em Clodoaldo. Thiago Duarte, agora sem paradinha, interrompeu a série de 15 vitórias seguidas do Grêmio e colocou o Pelotas na semifinal da Taça Fábio Koff. Momento especial, eliminar o Grêmio com todos os recordes batidos aí aqui na casa deles. É uma situação importante e eu não tenho dúvida que é o ápice da minha carreira. O Grêmio perdeu a vaga nas semifinais do retorno e Douglas para a primeira partida da final do Gauchão. Ele recebeu o primeiro cartão vermelho do time na temporada. Uma coisa que ninguém esperava, né? Porque a campanha que a gente fez e agora acabou o nosso sonho de conquistar aí o Gauchão. A decepção foi tão grande que o Rodrigo não se deu conta que o Grêmio já está na final do Gauchão, apesar da derrota histórica para o Pelotas. O Pelotas tira a invencibilidade do Grêmio de 51. Pois é, e o Pelotas enfrenta agora o São José nas semifinais da Taça Fábio Koff, Jader. Uma das semifinais vai ser esse jogo realmente de Cláudio, o São José que venceu o Inter de Santa Maria ontem nos pênaltis. Agora, quem está com saudade de um clássico pode ir matando à vontade no Pediu Levou de hoje. Vamos começar atendendo um pedido do Gabriel Niches, lá de Pelotas. Gostaria de rever um brapel de março de 97, no estádio Bento Freitas, que recebeu 10 mil torcedores. Mas não foi que o Pelotas é quem tomou a iniciativa e surpreendeu? Chiquinho, Gilmar, Liminha e Chan fizeram os 4 gols da goleada de 4-0. O Pelotas não vencia um brapel há 5 temporadas. E quebra de tabu, hein? Boa tarde. Surpresa no Gauchão. O time do Pelotas ganha de virada do Grêmio no Estádio Olímpico, elimina o Grêmio da Taça Fábio Koff e o Pelotas vai adiante na competição para a alegria da sua imensa torcida na zona sul do estado. Vamos ver os gols. Jogo de ontem no Estádio Olímpico em Porto Alegre. A equipe do Grêmio fez 1-0, Bergson Cruz aí da direita. E o gol do Maílson, marcando mais um. Maílson, um dos artilheiros da temporada com a camisa do Grêmio. Aí o Pelotas chega, o goleiro Vitor comete o pênalti. Olha só, levanta os braços e depois chega no lance. O juiz marcou Thiago Duarte com muita categoria, colocando com paradinha a bola na rede, empatando para a equipe do Pelotas. E depois, mais um pênalti cometido pelo Mário Fernandes. De novo, Thiago Duarte, dessa vez sem paradinha, fazendo o gol da equipe do Pelotas, o gol da vitória, classificando a equipe do Pelotas. Olha só que Globo Esporte especial. Gavião, ex-Grêmio, 10 anos de Grêmio, capitão do time do Pelotas. Marcelo Pitão, adversário do Inter amanhã, goleiro do Ipiranga, defendeu 3 pênaltis em Caxias. E o goleador do Campeonato Gaúcho, Jefferson do São José, 12 gols marcados. Gavião, como é que foi esse crime que o Pelotas fez no Estádio Olímpico? O Grêmio 51 jogos sem perder em casa, 15 vitórias seguidas e o Pelotas no segundo tempo ganhou. Tudo bem, Gavião? Tudo bom, prazer estar aqui presente com vocês. Foi uma situação difícil, sabíamos da dificuldade que é enfrentar o Grêmio lá, mas a equipe foi ciente que poderia conseguir o resultado. Então, mesmo sofrendo gol, saindo atrás do marcador, teve maturidade para conseguir botar a bola no chão e conseguir um belo placar que nos leva adiante da competição.
Marcelo Pitol, também 7 anos de Grêmio, né? Começou no Estádio Olímpico. Grande partida contra o Caxias também invicto há muito tempo. E o Ipiranga de Erechim ganhou do Caxias em pleno Estádio Centenário. 3 defesas de pênalti, aí, ô Pitol? Sempre foi bom em pênalti? Naquela hora tem que ter a tranquilidade, né? E um pouquinho da experiência, com o tempo o cara vai pegando. E o Papai do Céu também me abençoou, também foi um jogo especial. A gente sabia que ia encontrar uma dificuldade muito grande. O Caxias é uma grande equipe, a gente sabia de todo o potencial do nosso grupo também, que o nosso grupo se recuperou de um primeiro turno muito mal. A gente passou o primeiro turno, foi meio mal, então o segundo turno foi, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar e fazer um bom segundo turno. E estamos aí, agora é pegar o Inter, saber que vai ter muita dificuldade, mas tem tudo para por que não conquistar uma vitória e fazer que nem o Pelotas diante de toda a torcida do Grêmio ali, que a gente conhece bem, que a gente jogou juntos até no Grêmio, mas é isso aí. Jefferson, goleador do Gauchão, 12 gols marcados, mas ontem errou o pênalti. O que foi que aconteceu, hein, Jefferson? Olha, eu acho que a equipe de São José está de parabéns aí pela classificação. E ontem eu acabei tendo uma infelicidade aí de errar o pênalti. Mas eu acho que bola para frente aí, a gente está na semifinal e espero fazer uma grande partida aí contra o Pelotas. Maravilha, a gente está vendo aí ontem a vitória da equipe do São José nos pênaltis contra o Inter de Santa Maria, depois do empate em 0-0. E agora a RBS TV transmite no domingo às 4 da tarde o jogo do São José contra o Pelotas. Jogando fora de casa de novo o Pelotas. Que espera desse jogo contra o São José? Bom time do Argel, hein, Gavião? Bom time, demonstrou isso na competição, né? Uma grande equipe. Eu acredito que tem tudo para ser um grande jogo nessa semifinal e a gente espera que é mais um grande jogo, mas que o Pelotas possa conseguir seu objetivo. O Jefferson já está com o olho roxo e disse que foi no jogo contra o São José. Foi o Gavião, ele avisou que ia dar uma chegada em você. Esse olho roxo é daquele jogo, né? É daquele jogo, mas não foi o Gavião, não. Acho que foi numa disputa dentro da área lá, o Wagner acabou me acertando aí sem querer e aí ficou esse olho roxo aí. E o jogo de domingo contra o Pelotas, hein, Jefferson? Olha, a gente sabe que é um jogo difícil, né? A equipe do Pelotas é uma grande equipe, então a gente espera fazer um bom jogo e se possível conseguir a vitória, que é bastante importante pra gente. Marcelo Pitol, o Pelotas ganhou do Grêmio no Estádio Olímpico. O Ipiranga pode ganhar do Internacional também no Beira-Rio, Pitol? Claro que pode. A gente sabe que vai ser muito difícil, tem que respeitar muito a equipe do Inter, até porque se tratar de uma das maiores equipes do futebol brasileiro, né? Mas tem tudo para fazer também um bom jogo, procurar se dedicar bastante. Agora a gente até estava trabalhando no Olímpico ali agora e o Agenor fez um bom trabalho com a gente. Procurar ver o que ele vai passar pra gente e também a gente não pode chegar lá e querer fazer um jogo de igual para igual com eles e querer se largar para frente, até porque se trata de uma grande equipe. Jogar apostado, procurar marcar, se posicionar bem dentro do campo e fazer como a gente fez contra o Caxias. Quando vê a gente surpreende, a gente faz um bom jogo. A nossa equipe tem bons jogadores. É uma equipe que ano passado foi campeão do interior. É verdade. Então tem tudo para fazer um bom jogo e surpreender dentro do Inter. Eles são os favoritos para o jogo, mas tem jogadores experientes, sabe que pode fazer um bom jogo e conquistar uma vitória e para a final, né? Além do técnico Agenor Piscininho, o Ipiranga de Erechim tem o Poleto, Paulo Sérgio Poleto, por trás, é diretor de futebol agora, experiente, treinou o Grêmio numa Libertadores da América, várias equipes do interior do estado contribuindo com a sua experiência agora no Ipiranga. Agora, Gavião, que gauchão, hein? A gente... Novo Hamburgo, belo time, Pelotas, belo time, Ipiranga, belo time, São José do Argel e do Claudiomiro, olha que gauchão maravilhoso. A gente que vive mais o campeonato aqui, a gente tem visto que esse ano tem sido bem à parte, porque tem jogos difíceis, a gente vê que todos os jogos estão sendo uma decisão. A dupla também tem sofrido aí o Grêmio com a melhor campanha, tudo onde sofreu a desclassificação, então tem sendo um gauchão muito parelho. A gente vê pela média de gol também no campeonato, né? Torcida maravilhosa. Torcida, do Pelotas, o pessoal indo também, comparecendo ao campo. Isso aí tem sido importante para quem já constrói esse campeonato há bastante tempo. A gente que joga aqui, a gente vê essa mudança e a gente fica feliz também por ter um campeonato gaúcho muito forte, né? Jeff, se você não correr e fizer mais gols, vai ser alcançado, hein? O Jonas está chegando, o Alexandre chegando, você tem 12 gols, um a mais aí, né? Eu acho que a gente tá na briga ali. Eu acho que o importante não é a artilharia. Eu acho que a gente está focado aí no trabalho. Então acho que o que é importante para a gente mesmo é chegar na final e, se possível, conseguir o título.
Marcelo Piton, em 10 segundos para terminar o Globo Esporte amanhã no estádio Beira-Rio contra o time do Inter, que tem uma folha de 4 milhões. Como é que é essa experiência do time do Ipiranga, que é um time do interior, a gente sabe que tem dificuldades? Hoje até tá falando com o Gavião, é umas equipes que para se trabalhar no futebol gaúcho do interior, tem uma estrutura... pagando em dia, o Poleto falou. Se paga em dia, tem uma boa estrutura, dá condições para o jogador. Mas, que nem eu te falei antes, a nossa equipe tem bons jogadores, tem jogadores experientes, que vai saber, de repente, jogar dentro do Beira-Rio, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, vai encontrar dificuldade, mas tem tudo, cara, como eu te falei, para fazer um bom jogo e surpreender e chegar nas finais do Gauchão. O pensamento de todos ali no nosso grupo, unicamente é esse, e tem tudo para isso. Ok, muito obrigado. Jefferson do São José, Marcelo Pitol do Ipiranga, Gavião do Pelotas. Um grande fim de semana para vocês no Campeonato Gaúcho. RBS tem São José e Pelotas domingo às 4 da tarde. Tem mais Globo Esporte logo depois dos comerciais. Boa noite. O Lobão passou pelo Zequinha nos pênaltis e está na decisão da Taça Fábio Koff. O adversário é o Inter, que venceu o Ipiranga com 2 gols de Walter. Agora, no lance final. Quem tem medo do Lobo Mau? Depois do Grêmio, Pelotas levou a decisão para os pênaltis com 9 em campo e eliminou o São José no Passo da Areia. Essa, nem a vovozinha esperava. Chegando na frente, cabeceou para trás o jogador da equipe do São José e a lateral é para o Pelotas fazer a cobrança. Não deu para entender lá o que fez o jogador Marabá. Aí a chegada forte, feito! Chega lá com Alex Dias, camisa 7. Colocou ali no meio. Pedro Carmona. Tem espaço para o chute, bateu pro gol. Ela foi descendo, foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Pelotas. Jonas voltou no Pedro Carmona, vai avançando pela direita, cruzamento, vai chegando no Jefferson. Ajeitou para a perna esquerda, bateu, desviou no caminho, passou na frente do gol. Olha só o cruzamento para a área, cabeçada, essa bola passou perto. Bola com a camisa 8, Dadá, ajeitou para a perna esquerda, passou por mais um, bateu, Dadá, pegou o goleiro Jonatas. Tem vantagem a equipe do Pelotas, Thiago Duarte pelo meio, perna esquerda, bateu pro gol e essa bola saiu. Arredondou ali para o jogador Thiago Duarte. Tentou o lançamento, colocando lá na frente o Alex Dias, vacilou a defesa. Alex Dias pode marcar, passou pelo goleiro, parou Alex Dias, ajeitou perna direita, perdeu a chance. Dá atropelada e agora ele vai levar o cartão vermelho. Jogador importante da equipe do Pelotas, portanto, se o Pelotas confirmar a classificação, Thiago Duarte acabou acertando lá agora o lateral direito, Cauê, vai ser expulso, hein? Vai ser expulso mais um jogador da equipe do Pelotas. Vai perdendo o jogo em casa por 1-0. Pedro Carmona, cruzamento para a área, subida, feito! Gol! O São José chega lá com Jefferson. Para a cobrança do primeiro pênalti para a equipe do São José. Partiu Guilherme, bateu, feito! Aí Sandro Sotile. Partiu para a bola, Sotile, bateu, feito! Wagner para a cobrança. Partiu para a bola, bateu, pegou o Jonatas! Autorizado o Gavião. Partiu para a bola, bateu, feito! Partiu Pedro Carmona, perna esquerda, bateu, feito! Vem Jonas, bateu, feito! Aí Jonatas. Vem Alexandre para a cobrança, paradinha, bateu, Jonatas, pegou!
partiu para a bola, Dick, bateu, feito! Gol! Definidos os finalistas da Taça Fábio Koff, que é o segundo turno do Gauchão, o Grêmio, que havia ganho o primeiro, que ganhou o primeiro turno, agora só aguarda a decisão aí para ver com quem é que vai disputar. Exatamente. A final, Jader, bom verdade. dia. Bom dia, Carla, bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia para todo mundo, exatamente isso. O Grêmio só está aguardando o seu adversário agora, que vai ser o Internacional ou o Pelotas, né? Quem ganhar a Taça Fábio Koff no próximo domingo no Beira-Rio, enfrenta então o Grêmio na decisão do título gaúcho de 2010. E vão ser 2 jogos. Como o Grêmio tem a melhor campanha na forma geral do campeonato, né? O segundo jogo vai ser no Estádio Olímpico e o primeiro ou lá na Boca do Lobo ou então no Estádio Beira-Rio. O Pelotas surpreendeu mais uma vez. Agora, se havia antes tirado a invencibilidade do Grêmio no Olímpico, ontem foi guerreiro esse time do Pelotas. Segurou o empate até o final dos 90 minutos, com apenas 9 jogadores contra o São José no Paço da Areia, aqui em Porto Alegre. E aí depois se classificou nos pênaltis. Boa tarde. O Pelotas é o adversário do Internacional na final da Taça Fábio Koff, domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Antes disso, na quarta-feira, tem o Inter na Libertadores da América e tem o Grêmio na Copa do Brasil. Ontem, um grande jogo no Paço da Areia e o São José não soube aproveitar a vantagem numérica, empatou no tempo normal, perdeu nos pênaltis e o Pelotas conseguiu a classificação. Alice Bastos Neves vai nos contar o jogo. Vamos ver. Eles estavam se sentindo em casa, em maior número, fazendo mais barulho. Até o treinador já é familiarizado com o Paço da Areia. Praticamente comecei minha carreira aqui no São José, né? É o clube do meu coração, o clube da família também. Na arquibancada, mais gente com o mesmo histórico. Walter do Inter veio analisar, não torcer, mas confessou que preferiam 0-0. Tem um empate, qualquer um ganhando nos pênaltis, tá bom. A resposta do goleador Jefferson veio rápido. A gente pretende fazer gol, né? Se ele fez 2 lá, eu pretendo fazer gol aqui e ajudar a minha equipe. É, mas quem marcou primeiro foi Alex Dias, pro Pelotas. De microfone na mão, a pequena Júlia, de 3 anos, queria narrar gol pro São José. Ele não veio no primeiro tempo, pra desespero do pai dela e do técnico Argel. Na etapa final, o Pelotas teve 2 jogadores expulsos. Foram 32 minutos com 9. Jefferson até fez o gol que havia prometido, mas ele não foi suficiente para evitar os pênaltis. Nem a paradinha parou o goleiro do Pelotas. 2 defesas e a classificação. A gente estava muito forte, muito confiante que a gente conseguiria chegar à final. Da segunda divisão para a final do segundo turno do Gauchão. E eles, que já estavam se sentindo como se estivessem na Boca do Lobo, fizeram a festa com propriedade de donos da casa. Uma tarde no estádio do Zequinha em que ficou tudo azul e amarelo. Que festa da torcida do Pelotas, mais de 20 ônibus vieram a Porto Alegre. E a chegada lá em Pelotas, olha só, Avenida Bento Gonçalves, como sempre, muita gente na rua, Pelotas classificado para a final da Taça Fábio Koff e a torcida festejou, assim como havia festejado também a vitória em cima do Grêmio no Estádio Olímpico na quinta-feira. De bem com a vida. Aliás, o que o torcedor de Pelotas gosta de futebol não é pouca coisa, hein? Tanto a torcida do Pelotas quanto a torcida Chavante. Veja que festa bonita lá na Avenida Bento Gonçalves, em Pelotas. Soberal, vamos ver. O torcedor do Pelotas não cansa de lembrar da classificação à final da Taça Fábio Koff. O clube vive um momento de recuperação que começou em 2008. Naquele ano, o time venceu a Copa Lupe Martins e formou uma base que no ano seguinte conquistou o acesso à primeira divisão após 5 anos de segundona. O comando da equipe com Beto Almeida foi mantido e no Gauchão o Pelotas formou um elenco experiente que surpreendeu grandes como o Grêmio e equipes fortes como o São José. Há 65 anos, um time de Pelotas não é campeão gaúcho de futebol. Só que em 2010, o Esporte Clube Pelotas vem realizando jogos
que são uma fonte de esperança para o torcedor. Eu sempre tive esse sonho, que ainda vou ser campeão gaúcho. Agora vamos ser campeão do Gauchão, em cima da dupla Grenal. Não era eles, é Pelotas. Boa tarde, fim de semana de decisão em Porto Alegre, decisão da Taça Fábio Koff. E o próprio estará aqui conversando com a gente em seguida no Globo Esporte. Internacional e Pelotas, 4 da tarde, para decidir quem vai jogar com o Grêmio as 2 partidas finais do Gauchão 2010. Vamos lá, vamos ver como se preparam os finalistas da Taça Fábio Koff. Luciano Calheiros. O desgaste é visível, mas não há tempo para descanso. É hora de reunir forças para voltar ao gauchão. Índio, por exemplo, mal desembarcou e seguiu direto para a fisioterapia. O zagueiro que se recupera de uma torção no joelho tem boas chances de ser liberado. Eu diria que a chance dele, digamos, é de 50%. Mas como eu conheço bem o Índio, ele tem uma capacidade muscular, funcional muito boa, eu acredito que em 2 dias ele possa satisfatoriamente, né, reagir e estar à disposição domingo. Hoje à tarde é que Jorge Fossati terá uma ideia de quem ele poderá contar no domingo contra o Pelotas. A ordem é usar força máxima, até porque todos aqui consideram que o título do segundo turno do Gauchão é o combustível perfeito para uma outra decisão que se aproxima. Os resultados da última rodada da Libertadores foram perfeitos para o Deportivo Quito. O próximo adversário do Inter assumiu a liderança do grupo e vem a Porto Alegre na semana que vem, precisando apenas do empate para garantir a classificação. Así que vamos continuar trabalhando com tranquilidade e lógico que tem uma final pela frente e lógico semana que vem buscar a classificação em casa. Por isso, a partir de agora, qualquer apoio já será bem-vindo. A gente vem num crescente muito bom. Espero que a gente não deixe cair agora nesse jogo decisivo, né, que é o mais importante. Isso é o que espera o torcedor do Pelotas, ansioso por um título. E com todo esse bom momento que vive o Pelotas e as vésperas de uma decisão, imagine como está o coração de quem tem Lobão até no nome. Esse momento é demais, é uma paixão, é um orgulho ser o Cerulho. E adivinha onde ele e cerca de 5.000 torcedores do Pelotas vão estar no domingo? Beira-Rio, me espera. Ao Cerulho, toda a nação azul e ouro, vamos lotar o Beira-Rio. Maravilha, grande jogo, transmissão da RBS TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui com a gente, presidente Fábio Koff. Como vai, Brito? Prazer, tudo bem? Obrigado pela sua presença no Globo Esporte, presidente do Clube dos 13 e ex-presidente do Grêmio. Para quem o senhor espera entregar essa taça no domingo no Beira-Rio, hein, presidente? Olha, Brito, eu estou vivendo um sentimento ambíguo, né, de orgulho por ter uma taça com meu nome, uma homenagem da federação, e uma certa falta de comodidade de repetir a entrega para o Internacional. Segundo ano, né? Eu havia acertado com o Carvalho, se o Grêmio que recebeu a dele fosse receber de novo de mim, eu trocaria as 2 dele pela minha. Inter e Pelotas vão decidir o título da Taça Fábio Koff. Lembrando que não tem vantagem nessa final, o que deixa ainda mais emocionante. Empate nos 90 minutos e teremos pênaltis. Quem for o campeão desse segundo turno enfrenta o Grêmio em 2 jogos. O primeiro em casa e o segundo no Estádio Olímpico. Quem traz as informações do Colorado agora é a Débora de Oliveira. O coletivo que definiu o time do Inter para o jogo de amanhã contra o Pelotas, claro, foi com portões fechados. O técnico Jorge Fossati deve preservar alguns titulares, tudo em função da decisão da próxima quinta-feira contra o Deportivo Quito pela Libertadores da América. Vários atletas que começam jogando estão cansados e, por isso, o treinador deve preservar alguns nomes. Outros estão pendurados, Índio, Guinha Azul, Walter, também não devem começar jogando, mas tudo é especulação. O treinador só vai falar sobre quem começa jogando amanhã, antes da partida começar. Hoje à tarde tem um recreativo, aquele tradicional rachão, que acontece sempre um dia antes das partidas. Mesmo poupando alguns jogadores, o Inter tem o favoritismo de jogar em casa, né? Mas o Lobão vem com tudo. Em Pelotas, a torcida está eufórica. 2.000 torcedores devem vir ao Beira-Rio. O time que subiu da 2ª divisão esse ano não ganha um gauchão desde 1930.
Enquanto o Inter teve a disputa da Libertadores no meio da semana, na Boca do Lobo, tranquilidade para treinar e muito. Fabrício Soveral. O Pelotas teve mais tempo de preparação para esta decisão que o Internacional. O time se reapresentou na terça-feira e realizou nesta manhã o último treino aqui na Boca do Lobo. Logo mais às 14h, a equipe viaja para Porto Alegre, onde concentra antes da final. O técnico Beto Almeida já definiu quem começa jogando, mas só divulga a escalação momentos antes do jogo. O certo é que o Pelotas está confiante na conquista deste título e de que o interior pode novamente surpreender um grande da capital. Com as informações do Esporte Clube Pelotas, Fabrício Soveral. Mais informações sobre o Lobão, Chapeuzinho Vermelho, Saci, essa verdadeira fábula que virou a final da Taça Fábio Koff daqui a pouco no Globo Esporte. Tá certo. Chapeuzinho Vermelho é favorito, mas um lobão sorrateiro se aproxima. O final dessa história você descobre amanhã. Oi, boa tarde. Era uma vez. Vai começar a fábula da final da Taça Fábio Koff. Para não ser devorado em pleno Beira-Rio, o Internacional adota o respeito. Afinal, o adversário está invicto em Porto Alegre nesse gauchão. Um exemplo que vem do Olímpico é o principal motivo de preocupação no Beira-Rio. A derrota do Grêmio para o Pelotas deixa os colorados em alerta. Vencer o Grêmio dentro do Olímpico, vencer o São José fora de casa e vão querer vencer o Internacional dentro do Beira-Rio. A palavra de ordem é concentração. Contra o Lobão, a vovozinha, o Chapeuzinho. A gente precisa estar concentrado, confiante no nosso trabalho, sabendo que a gente tem capacidade de vencer. A final é só amanhã, mas a primeira decisão começa fora de campo e é exclusiva da comissão técnica. Jorge Fossati vai decidir se preserva titulares pensando na Libertadores ou se aposta no time todo para tentar a taça. É uma decisão, eu acho que todo jogador gosta de estar num momento importante como esse, que é um título que está em jogo, então todo mundo quer poder estar. No duelo das historinhas, o Saci quer ser mais malvado que o Lobão. O Pelotas aposta na experiência do grupo para surpreender o Inter e chegar na final do Gauchão. E vai esperar as definições do Colorado. O que é certo é que a torcida vai lotar o espaço reservado para ela no estádio Beira-Rio. Todos confiantes. Uma paixão que é expressada até na pele. O torcedor do Pelotas está eufórico e não quer perder a chance de ser campeão. A gente já fez um grande jogo lá contra o Inter e dessa vez a gente vai para ganhar. 1-0, dá-lhe Lobo. A confiança é justificada. O time já mostrou neste gauchão que é capaz de superar uma forte equipe como o Internacional. Para isso, conta com uma comissão técnica que não se cansa de estudar os adversários. O Pelotas já montou a estratégia para passar pelo Internacional no estádio Beira-Rio e conquistar o título da Taça Fábio Koff. Só aguarda pela definição da escalação colorada. Se fosse a equipe titular, nós já temos um esboço daquilo que deveríamos fazer e não deixar acontecer por parte do Inter. Mas como o Inter ainda não definiu a sua equipe, então nós vamos ter que aguardar para trabalhar esse detalhe mais adiante. Devido a esta dúvida, Beto Almeida vem testando formações diferentes no ataque e na defesa. O resultado deste trabalho vai ser conhecido no domingo. E caso dê certo, o carnaval fora de época vai tomar conta de Pelotas mais uma vez. A RBS TV transmite amanhã às 16h a decisão da Taça Fábio Koff entre Internacional e Pelotas, ao vivo, direto do Beira-Rio para todo o estado. Boa noite. O Saci não tem uma perna, mas teve muita garra neste domingo. O Lobão tem garras afiadas, mas faltou perna no Beira-Rio. Saci, Lobão, Inter, Pelotas, sacou, né? Parece fábula, mas é apenas o resumo de um jogo fabuloso. Os detalhes agora no lance final. Olha, o primeiro tempo estava terminando com um clima de velório e o Inter ganhou sobrevida com o Bolívar. Foi mais ou menos assim.
Cobrança de escanteio para o Inter, então, lá com Andrezinho posicionado. Ele bateu por baixo, uma bola aqui na entrada da área para Tyson, sem marcação. Colocou por cobertura, passa ali assustando o Jonatas e vai pela linha de fundo. Na pressão do Inter com o Andrezinho. Boa bola no fundo. Aí Gleidson, com liberdade. Volta para Andrezinho na entrada da área, vai disparar. Bom! Bola passa à frente de Fabiano Heller, vai para a linha de fundo. Jogando para Tyson, que vem buscando bastante o jogo. Disparando em velocidade, empurrando agora para Alexandro. Desta vez não está impedido, arriscou. A bola tocou na rede pelo lado de fora. O Andrezinho recebeu livre, fez o passe no Alexandro. Conseguiu dominar no peito, ajeitou para a perna direita, chutou no canto. Jonatas! Outra finalização do Inter com o goleador Alexandro. Aí o Juliano combinando com o Kleber. Na entrada da área fez o passe por dentro, espichou a perna, Jonatas Costa. Voltou para Tyson. Jonatas outra vez. Arranca aplausos do torcedor colorado. Esse chute na intermediária desferido por Tyson. Reveja, ó. Tocando a bola para o Alex Dias. Vai ficar ele contra Kleber também. O Gleidson que vem voltando. O Alex Dias às costas do Sandro. É o Pelotas quem pressiona. Bondanzieri saiu. Clodoaldo. Gol! Olha o Pelotas, Alex Dias não está impedido, ele pode fazer o cruzamento, rolou para trás, falhou a defesa, gol! De novo, o artilheiro, Clodoaldo, pro Pelotas. O Pezinho está orientando, argumentando que vai bater uma combinação. Olha só, bola na intermediária. Gol! Bolívar pro Internacional. A seguir, o vira-vira do Inter. Já voltamos. Voltamos com o segundo tempo de Inter e Pelotas. Quem dormiu no intervalo certamente teve uma baita surpresa no fim. Mas vem cá, alguém conseguiria dormir num jogo desses? Do Kleber, que lançamento às costas da zaga para Juliano. Domina para a perna direita, enquadrou o corpo, fez o cruzamento. O desvio ali em cima do Maurinho, Pelotas consertou. Daí o Sandro escorou de cabeça pro Andrezinho, domina no peito, vem para Juliano de primeira, Jonatas. E vem o Pelotas de trás com o Jusemar, boa visualização lá pelo lado esquerdo, não tem marcação o Dick. O Pelotas pressiona, Maicon Sapucaia pediu, recebeu na entrada da área, fez o passe por dentro. Clodoaldo se espichou ali, mas não alcançou a bola. E o Inter agora já queimando então os seus 3 últimos cartuchos nesse segundo tempo. Olha o cruzamento lá para a área, Walter de cabeça. Jonatas bem posicionado, pegou. O Inter desce, Fabiano Heller. Novo cruzamento na área no Alexandro, ele ajeitou de cabeça, seria para D'Alessandro, voltou para Alexandro que mandou pro gol e o Jonatas mais uma vez fez boa defesa. D'Alessandro lá para fazer o levantamento, bola aberta, gol! Edu pro Internacional. Heller. Walter de primeira para D'Alessandro, emendou pro gol, mas bateu mal na bola. Cobrança de falta do Maurinho, apenas um jogador na barreira, ele fez o cruzamento. E na cabeçada do Clodoaldo a bola foi para fora. E olha o Clodoaldo, ó, movimentando para Sotilho, ele volta com o Dick, cruzamento para Clodoaldo. Passou um pouquinho ali do artilheiro, quem tirou lá de trás foi o Gleidson.
Armando o contra-ataque com o D'Alessandro, já fazendo a bola de novo, cair com o Walter. Edu e Alexandre se posicionando, bola para Alexandre. Jonatas vem antes, voltou para D'Alessandro. Tocando a bola pro gol e virando o jogo pro Internacional aqui no Beira-Rio. D'Alessandro colocando o Inter agora em condições de faturar a taça Fábio Koff a 36 do segundo tempo. Olha o Inter com o Alexandro. Arrematou ali bem próximo da entrada da área, chutou por sobre o gol do Jonatas. Outra vez aí, ó, por trás. Passou bem pertinho ali de novo, quase o Internacional fez mais um. Vem D'Alessandro escapulindo lá pelo outro lado, a marcação é forte do Jonathan. Boa passagem no fundo, o Inter pode marcar mais um. Gleidson rolou para Alexandro. Espetacular agora a defesa de Jonatas. Veja a bola aí do Gleidson para Alexandro, teve tempo de fazer o domínio e o Jonatas voou nela então para ceder o escanteio. Domina Edu. Simon deu uma consultada ali no relógio. Kleber para D'Alessandro, ele vai voltar com a zaga. Vai terminar o jogo. Terminou! Internacional campeão da Taça Fábio Koff 2010. O presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, entregando a taça então ao presidente do Inter, Vitório Pífero. Ergue a taça Bolívar. A taça do título do Internacional depois da grande vitória de virada sobre o Pelotas pelo placar de 3-2. Inter campeão da Fábio Koff em 2010. Boa tarde, 2 Grenais nas finais do Campeonato Gaúcho, depois de 4 anos, em Grenal decidindo o Campeonato Gaúcho. O último foi em 2006. O Internacional ontem passou o trabalho contra o bom time do Pelotas no estádio Beira-Rio. 2-0 para o Pelotas, o Inter correu atrás, conseguiu virar o jogo 3-2. Débora de Oliveira, conta o jogo pra gente. Que o Pelotas seria um visitante nada agradável, todos já sabiam. Nos últimos 5 jogos, 5 anfitriões ficaram na saudade. Por isso que o Inter tentou mostrar desde o início que na casa dele ninguém poderia se sentir tão à vontade. Mas a dupla Alex Dias e Clodoaldo parecia não se importar. Livre. 2 vezes. Seria mais um passeio do Pelotas em território alheio? Agora não podemos deixar cair, temos que continuar isso aí. Nada disso. Os colorados não permitiriam que fosse assim. Sob o comando do capitão Bolívar, começaram a mostrar aos visitantes um jeito nada agradável de dar as boas-vindas. Salve Jonatas, que bem que tentou fazer a vinda a Porto Alegre ser recompensada. Só que ele não contava com tamanha pressão dos donos da casa e viu o descrédito em Edu se transformar em tormenta para o Lobão. A consagração do banco veio com a insistência de D'Alessandro, sempre decisivo nas decisões. E se Fábio Koff é do Grêmio, há 2 anos, a taça Fábio Koff é colorada. O positivo foi que nós conseguimos dar a virada, demonstramos que temos essa força aí para virar um jogo difícil como esse. Depois de 4 anos, a decisão do Gauchão volta a ser com 2 clássicos. Desde 2006, o título não era definido com Grenal. Clássico é clássico, né? Então tem que ter algo mais, mas depois, antes da decisão do Grêmio, tem o Deportivo Quito dentro de casa. As 2 próximas decisões na Libertadores e no Estadual serão em casa. O que a torcida colorada espera é que os próximos visitantes também percam a viagem. Festa bonita no estádio Beira-Rio, aliás, domingo muito bonito de sol. A torcida do Pelotas veio em grande número, gosta muito de futebol, o torcedor de Pelotas, todo ele. Foi bonito realmente, 30 mil pessoas no estádio Beira-Rio. Karine Alves nos conta a festa da torcida. Era uma vez uma floresta
chamada Beira Rio, onde tinha um monte de chapeuzinho vermelho. Pela estrada fora, nós vamos juntinhas levar o troféu para o meu Interzinho. Confiantes, sabiam que encontrariam pelo caminho. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego o colorado pra fazer mingau. Os torcedores, personagens importantes desta fábula, imaginaram o final da história bem antes do jogo. Vai entrar na floresta com tudo. Ele já comeu a vovozinha imortal, que era do Grêmio. 34 ônibus, fora as vans e os carros que vêm em particular também. Ninguém esperava a gente chegar onde chegou. Segunda divisão, 5 anos na segunda divisão, e subir num ano e no outro ano já está jogando uma final dessas, tudo é lucro para nós. E quando o Lobo Clodoaldo abocanhou a rede do Internacional 2 vezes, o torcedor colorado avisou. Já comeu o chapeuzinho azul, mas agora aqui, com o Saci Pererê, o buraco da bala é mais embaixo. E o Saci escutou o chamado, correu em campo, venceu de virada, mudou a história com a floresta, quer dizer, o Beira-Rio lotado. O Lobo tentou, quase abocanhou a taça, mas o conto de fadas do Pelotas terminou. E a saga do Saci Pererê continua. Pelo Inter, vamos num pé só no Gauchão, na Libertadores, e fim do ano para Dubai nós vamos também num pé só. Uma hora, 6 minutos, estamos iniciando o nosso Sala de Redação. Cacalo. Quem é que tá do meu lado aqui? Acho que vou dormir hoje de tarde, professor. Ah, tu vai dormir hoje? Porque à noite não deu para dormir. E você não dormiu, Cacau? Não deu para dormir, professor, o jogo de ontem, mas eu quero fazer assim, algumas colocações assim, bem objetivas. Eu, como gremista, assumido evidentemente, acho que qualquer crítica que eu faça ao Grêmio, ao jogo, ao time de ontem, eu não vou ajudar em absolutamente nada. Mas também não estou dizendo que os críticos que analisam o futebol de forma isenta não devam criticar o time. Devem, porque o time foi muito mal ontem. Algumas coisas eu queria só referir assim. Por exemplo, o Grêmio perdeu a sua identidade, professor. O Grêmio perdeu sua identidade? Um dos componentes da sua identidade, por exemplo. Eu diria assim... grandes conquistas do Grêmio, havia centroavantes dentro da área. E não sei por que motivo, deve haver razões muito fortes, se o Grêmio tivesse tido ontem um centroavante de 1,90 m, no banco que fosse, podia sufocar e levantar a bola na área para ganhar com um gol de cabeça, que também se ganha futebol e campeonato assim. Então o que se viu ontem foram levantamentos para do Pelotas para meia dúzia de jogadores de 1,70 m. Tentar ganhar da zaga do Pelotas, não ganharam nenhuma, evidentemente. Mas para mim, duas coisas foram fundamentais. Primeiro, e digo isso respeitosamente, o Silas, no meio da semana, disse: se não houver frescura aqui no Grêmio, o Grêmio vai ganhar o campeonato. Quando eu cheguei no estádio, tinha festa, homenagem, placa. Para o Jonas, que jogou, fazia sua 100ª partida. Puxa, eu acho ótimo homenagear o Jonas. Ele vem sendo um grande jogador, fazendo gol. Mas o Alcindo do Marta de Freitas não recebeu essa placa, por exemplo. Não recebeu. E acho que o momento de oferecer placa é no final do campeonato. Faz uma grande festa. Tu tens razão. Faz uma grande festa. E a segunda coisa, que para mim ontem foi fundamental, e isso é uma manifestação absolutamente subjetiva minha, é que a impressão que passou, veja bem, eu não estou fazendo essa afirmativa peremptoriamente porque não posso fazê-lo, mas a impressão que passou é que o Grêmio subestimou o adversário. O Grêmio achava que fazia o gol a hora que quisesse. Será? E não imprimiu aquele ritmo que deveria imprimir. Eu não vou responsabilizar nenhum jogador individualmente, nem mesmo o treinador também individualmente, porque todos jogaram muito mal. Por exemplo, o que o Vitor foi fazer na risca da área para aquele pênalti? Mas que absurdo que ele fez. Agora, né? vou criticar o Vitor? Não posso. E ele ficou desatinado, levanta um braço extraordinário goleiro. Né? É um extraordinário goleiro. É a segunda questão essa do ter subestimado. E a terceira, eu vou referir, embora não devesse referir, porque eu sou consciente dessas coisas e não devesse referir, mas tenho que referir. O pênalti que o Vitor fez, por exemplo, houve pelo menos 2 a favor do Grêmio iguais.
Pelo menos 2 a favor do Grêmio iguais. Não tem nenhuma dúvida. O Jonas foi empurrado com o braço direito no bico da grande área, que foi muito mais pênalti do que o Vitor fez. Quer dizer, em todos os lances, nos lances pequenos de meio campo, a arbitragem foi totalmente prejudicial ao Grêmio. Agora, eu disse que não devia referir, porque o Grêmio jogou muito mal. Mas o fato de jogar mal não significa que tenha que ter 2 pênaltis contra e nenhum a favor. Porque o pênalti, se faz parte do jogo para o Pelotas a favor, que merece os cumprimentos o Pelotas, faz parte do Grêmio também ter um pênalti a favor, como teve sobre o Jonas, que não foi marcado. Eu sou uma pessoa... Então eu fiquei muito triste, não consegui dormir essa noite, mas vou acreditar no time, vou acreditar no Grêmio, porque eu acho que o papel do gremista nessa hora não é sair fazendo crítica. Como é que saiu o torcedor? O papel do gremista nessa hora é apoiar o clube. Como é que saiu o torcedor do estádio, hein? Saiu relativamente bem, professor. Não houve muitos protestos, porque foi um jogo atípico, absolutamente atípico. E acho que esse é o papel do gremista. Foi mal, perdemos, estamos fora do segundo turno, mas o gremista tem que apoiar o clube nessa hora. Professor, o Cacalo disse que não dormiu essa noite por as suas razões, né? Tem as suas razões para não dormir, para não conciliar o sono. E eu também não dormi, professor. É mesmo? Eu também não dormi. Cedo da noite, aquelas cenas terríveis lá no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, nos morros lá de Niterói, brasileiros, né, nossos irmãos mortos, naquela circunstância terríveis lá, e eu assistindo tudo aquilo e fiquei muito nervoso. E aí eu vou assistir um jogo de futebol, bom, agora eu vou descansar, né? Vou ler um jogo de futebol, vou ler um jogo de futebol. Sangue doce. Primeiro olhei o jogo do São José e do Inter Santa Maria, e aí depois nós podemos comentar isso também, porque tem coisas interessantes. E fui ver o jogo do Grêmio, e do Pelotas, professor. E aí eu assisti uma coisa impressionante. A Cidadela Invicta ruiu ontem. Na frente dos meus olhos, a Cidadela Invicta. Veio abaixo. Quer dizer, uma nova tragédia dentro dos meus olhos. 51 jogos depois. E aí, a Armada Invencível, essa Armada Invencível, professor, a Armada Invencível do Grêmio naufragou. Um míssil pelotense contra a Armada Invencível naufragou. Então, eu não podia considerar o sono, porque é só terror, é só cenas de terror. Essa crítica que o Kenny está fazendo ao Grêmio, professor, e fez duas críticas duras e até irônicas e debochadas, não vai me fazer levantar e ter uma crise histérica aqui. Eu acho que não. Eu acho que o Kenny tem direito de criticar o Grêmio. Eu não vou levantar, ameaçar sair do programa. Tu não vai sair do programa? Eu não vou ter um chilique aqui quando se fala mal do Internacional ou se critica o Internacional. Eu não vou levantar, não vou ter chilique, não vou ter... Não vou ter crise histérica. É uma conquista do programa. Acho que é um direito do senhor. É uma conquista. Ontem o Kenny estava saindo. É um direito do senhor Kenny Braga criticar o Grêmio. Eu respeito isso. Em nenhum momento eu referi ao Grêmio. Eu disse o seguinte aqui, o ouvinte está atento ao programa e diz assim... Até esse deboche, eu não vou ter chilique. Vê o meu nível, professor. Cidadela Invicta. Armada Invencível. Mas de quem tu tá falando? A Cidadela ruiu e a Armada Invencível naufragou. Então. Naufragou. E o campeonato está quentíssimo novamente. E o campeonato não... Olha, os favoritos de ontem, antes da rodada, já não são mais os favoritos. Mudou tudo no Campeonato Gaúcho. Mudou tudo no Campeonato Gaúcho. E essa é a boa nova para o futebol do Rio Grande do Sul. Mudou tudo. Na véspera não foi muito melhor. Nós estamos esperando, professor. Nós estamos esperando o nosso adversário. E eu só fico preocupado. Que nós estamos classificados para a final e ninguém mais está. Só o Grêmio. E eu só fico preocupado com um amigo nosso, amigo de todos nós aqui. E uma grande personalidade, o Dr. Fábio Koff, que será obrigado novamente a entregar o troféu lá no Beira-Rio. Será obrigado a ir novamente no Beira-Rio. Querem fazer isso com o Dr. Fábio Koff, professor, novamente, ir lá entregar o troféu lá no Beira-Rio. Ocorreu com o Fernando Carvalho. Isso é da competição. Mas escuta uma coisa, Guerrinha. A isenção que te caracteriza na noite de ontem. Sim. O que tu acha? É mesmo o Mata que está liquidando? Rui, essa competição, quando chega nesses moldes, essa ela é mais exigente do que o mata-mata, porque ela não é um mata-mata, ela é mata. Só mata, Um jogo só é 90 minutos. Ninguém é de ninguém. As coisas acontecem. Nós tivemos vários exemplos nesse campeonato. O de ontem foi apenas mais um. Nós tivemos Inter e Novo Hamburgo, nós tivemos Inter de Santa Maria e São José no primeiro turno, lá no Passo da Areia. Nós tivemos Ipiranga e Caxias na Serra. O Mata, ninguém é de ninguém.
Depende do dia, depende da hora, depende do momento, depende de acertar, depende de uma série de fatores. Claro que eu não tenho nenhuma dúvida que o Grêmio é muito mais tímido que o Pelotas. Muito mais tímido que o Pelotas. Vai jogar, assim como o Internacional é muito mais tímido que o Novo Hamburgo. O Internacional não, o Internacional para a estratégia de um jogo, o Beto Almeida... Mas exatamente, num jogo só, a coisa pode inverter. E eu dei aqui 4 exemplos. Acontece, tu pega o cara num dia ruim, tu vai lá, endurece, leva para os pênaltis, daqui a pouco tu faz um gol numa cobrança de escanteio, te fecha, a bola pega na trave, não entra, terminou, perdeu. Se é uma competição que tu perde hoje, amanhã tu tem a segunda chance, já muda. Já muda. Agora, não mata, eu vou dizer, olha, pode acontecer tudo, como tem acontecido. Agora, Rui, não dá para dizer que o Campeonato Gaúcho... Agora, uma palavra ainda sobre o Pelotas, que foi bem melhor que o Grêmio, nós vamos dizer, bem melhor fazer todos os elogios necessários e merecidos do Pelotas. Mas tem que dizer uma coisa em relação ao Campeonato Gaúcho, professor. Não dá para dizer, agora colocando assim numa pauta de absoluta seriedade, o seguinte. Não dá para reclamar que o Campeonato Gaúcho, nesta fase agora, não está proporcionando, assim, de repente, grandes emoções e fatos surpreendentes. Porque há poucos dias, até 10, 15 dias atrás, 10 a 15 dias, senão é uma redundância, ninguém apostaria a ínfima parte do seu salário que o Ipiranga de Erechim fosse desclassificar o Caxias em Caxias do Sul, no Estado Centenário. Não apostaria. E ninguém apostaria, eu acho que nem mesmo o torcedor pelotense mais, digamos assim, mais identificado com o clube, apostaria que o seu time desclassificasse, tirasse o Grêmio da Taça Fábio Koff aqui dentro do Estádio Olímpico. Ninguém apostaria nisso. Claro, isso é ruim para os torcedores do Pelotas, para os torcedores do Caxias, e é ruim para os torcedores do Grêmio. Mas é bom para o Campeonato Gaúcho. Tem algumas coisas que aconteceram no jogo ontem e que elas, eu acho que explicam grande parte do resultado. Primeiro, o Beto Almeida marcou aquele que eu considero um dos 2 jogadores diferenciados do Grêmio. O Grêmio tem 2 para mim. O Douglas e o Borges. O Borges não está jogando, o Douglas. Marcou o Douglas. Cara, se tu para o Douglas, tu para... E não com boca aberta, com o Gavião. Não, o Gavião. Tu para o Douglas, tu para com a inventiva do Grêmio. Ele é o criador, ele é o cara que imagina coisas, é o que faz coisas. E matou ali. Segundo, o Pelotas fez 2-1 em cima do Fábio Santos a noite inteira. A noite inteira me deu pena do Fábio Santos, a torcida. Não joga nada. O cara ficou... Fábio Santos jogou quase de ponteiro esquerdo, levou bola nas costas o jogo inteiro. O jogo inteiro. E jogava lá na frente, mas isso é orientação para jogar de ala, no ataque, ou sei lá onde for. Cara, e aí vai o Fábio Santos. Eu fiquei com pena do Fábio ontem, porque visivelmente ele tá cumprindo a orientação, sei lá. Mas vem cá, vai ter que fazer uma cobertura pro cara, não tinha cobertura. Vianney, tu tem toda razão, levou bola nas costas do lado esquerdo do Grêmio a noite inteira. A noite inteira. Aí o Jonas, quando ele dá pra sair da área, mas nem com um guindaste tu coloca ele na área. E ontem ele tava naqueles dias. Anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, sai. E aí aquilo que o Cacau, cadê o cara na área? Não tem. Então tem algumas... Ele tentou improvisar com o Bergson, que não é do lugar. Que não é centroavante, não é do lugar. Então, quer ver uma coisa? E até foi bem, foi quem mais bolas no gol do adversário chutou foi o Bergson. Isso por parte do Grêmio. Agora tu olha pro Pelotas. Vem cá, tio, o Beto Almeida, eu não sei como é que o Beto Almeida ainda não estourou como treinador. Ele é muito bom treinador, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele armou um sistema de defensivo extremamente bem organizado, mas com saídas muito rápidas para o ataque, que é a maneira ideal de jogar fora de casa. Né? Ele surpreendeu, a todo momento os caras chegavam na frente, então ele não jogou retrancado. E aí tem o diálogo dele com o Silas, que é um cavalheiro, que é um cara educado. Pô, todos os treinadores que chegam no Olímpico, ele vai cumprimentar, leva até o reservado visitante, conduz. Eu troço que tu não vê isso aí. E no começo conversaram e diz o Silas assim pro Beto, que ganha o melhor. O Beto, negativo. Então vai ganhar o Grêmio. Aí o Silas, não, então quem for melhor. Exatamente. Mas aí tu vê o próprio Beto reconhecendo. Ontem o Beto Almeida usou um sistema inglês. Me atrevo a dizer assim, só para 4-4. Mas 4-4, não esse 4-4-2, aí não. 4-4, pode observar. Claro. Ele fechava o lado direito e o lado esquerdo com 2 matches, com 2 homens do meio campo. E ainda tinha mais 2 no meio.
e ainda, vez por outra, vinha um para trás. É um sistema inglês de marcação em que esses homens saem para o ataque. E o Pelotas atacou muito o Grêmio. Podia ter ganho o jogo. E bem. Eu fiz uma brincadeira com um amigo meu aí fora, antes do programa. Ele tem que ser bem-humorado, né? Aí eu disse assim, que sacanagem que o Pelotas fez com o Internacional. Ele olhou pra mim, tá enganado? O Pelotas fez com o Grêmio. Eu digo, não, com o Inter. Quem tinha que tirar o selinho do Grêmio era o Internacional. E o Pelotas foi lá e pá, 51 partidas. Mas já tirou em Erechim, Lauro. Não, tá bem, querido. O Grenal de Erechim, E ainda fazem piada pra pelotense. Olha a injustiça. Foi o Pelotas que tirou a virgindade do Grêmio. Eu custo a falar, não fico brabo, não levanto da cadeira, não digo que vou embora, não grito nem nada disso. Mas deixa eu falar pros ouvintes inteligentes que o Internacional ganhou, sim, o Grenal de Erechim, mas o selinho a que me refiro, todo mundo sabe, é 51 jogos, quase 2 anos no Estádio Olímpico, e que foi o Pelotas que tirou. Então isso aí dá para dizer sem problema nenhum, sem clima, sem problema não tem nenhuma dificuldade. Aliás, agora, foi muito bom, agora, mas para não ficar só nisso, porque senão seria uma imbecilidade, só uma brincadeira, deixa eu dizer o seguinte, foi ótimo para o campeonato que o Pelotas tenha ganho do Grêmio. Por quê? Primeiro, a força do interior e tal. Quando a gente diz aqui na véspera, olha, o Pelotas foi aquele que lá na boca do lobo, como eu disse ontem, aconteceu o 3-2 do Grêmio, que teve que virar contra o Pelotas, foi um jogo sofrido. Olha que o Pelotas empatou com o Internacional, o Inter com os titulares, é capaz de levar uma vaia. Você, pô, esse cara está querendo dizer que o jogo é difícil. Todo mundo sabe que o Grêmio já ganhou, é jogo jogado e tal. Então, às vezes, a gente tem que se conter, mas eu não me contenho e digo. E o Pelotas ganhou do Grêmio, e o campeonato ficou muito melhor. Por quê? Porque a força do interior, se não foi o Caxias, foi o Pelotas, tá? E por uma segunda razão, que agora nós temos com segurança, com certeza, que haverá finais do campeonato. Eu não acho que o campeonato ficou melhor, Lauro. Não, mas também tem a minha opinião. Não, isso aí, eu estou divergindo da tua opinião. Eu não estou dizendo que o Grêmio ficou melhor para o Grêmio, estou dizendo que para o campeonato. Eu vou explicar por que eu estou divergindo. Mas deixa eu só dizer por que eu digo que ficou melhor. Porque agora teremos 2 finais garantidas e caso o Grêmio ganhasse, talvez não tivesse. Eu quero divergir da tua opinião. Era bom pro Grêmio. Eu quero respeitosamente divergir da tua opinião, porque eu não acho que o campeonato ficou melhor. Eu acho que o fato do Grêmio ficar fora ficou pior pro campeonato no segundo turno. Fora da Fábio Koff. Da Fábio Koff ficou pior. Porque o campeonato não é o que interessa a entidade campeonato. Futebol é pro torcedor, é para as pessoas que assistem. Metade do Rio Grande do Sul está fora do segundo turno. Que campeonato bom é esse? Com cordialidade, tu criaste um falso dilema. Tu tá falando uma coisa, eu tô falando outra. Eu digo que pro campeonato ficou melhor. Tá dizendo que a taça Fábio Koff não ficou melhor. Mas eu não considero esse ente campeonato importante a ponto de ter que receber essa referência. Porque metade do Rio Grande do Sul, tô sendo generoso, tá triste hoje. Fábio Koff de novo. Que campeonato bom é esse? Fábio Koff de novo. Não, tá falando do Carvalho, o Inter ficou fora. Não, mas nisso aí eu acho que dá para entender que são as finais do campeonato que agora vão acontecer. Sim, essa é a vantagem, eu concordo contigo. Vai ter campeonato, final. Não é vantagem para quem? Não, para o campeonato. Se for um Grenal, é emoção do que um Grenal tem, que é aqui, só o Grenal tem. Se houver Grenais na final. Sim, mas haverá finais. Com certeza, Grê já tem na final. O Cacau estava falando da taça Fábio Koff, aí ele tem razão, mas falando do campeonato. Claro. Agora, quer ver? O primeiro turno, taça Fernando Carvalho, o Inter fora. Ficou metade do Rio Grande do Sul fora. Claro. E agora fica a outra metade. E eu acho que isso não pode ser desconsiderado, porque são milhões. Mas é evidente. São milhões. Agora, tá tudo dando certo pro Internacional. Tudo tá dando certo pro Internacional. Começou quarta-feira. Quarta-feira começou primeiro com a vitória surpreendente do Ipiranga. Não que o Ipiranga não tenha time, não é isso, não vamos entender mal. O que o Guerrinha colocou aqui como contribuição é muito interessante. Num jogo só, você cria uma estratégia que pode ser vencedora. Teve um lance emblemático teve a vantagem porque ganhando o Ipiranga ele não precisa jogar no centenário da semifinal. Ela lá com o Inter ia jogar. Aí o Inter ganha daquele jeito. E aí agora cai fora o Grêmio. Ontem teve um lance emblemático que mudou o destino do campeonato. Para mim foi um lance emblemático. Estava 1-0 pro Grêmio e o seu Jonas errou um gol de cabeça completamente sozinho dentro da pequena área na cara do goleiro. Quer dizer, isso foi um mau prenúncio aquilo ali. Se o Grêmio faz 2-0, acaba o jogo, evidentemente. Agora, não pode o atacante, goleador, errar um gol daqueles. Ele não Mas o Jonas errou. Ele é o goleador do Grêmio. Ele foi homenageado com uma placa de 100 partidas. Ele renovou um contrato agora há pouco.
Vamos perdoar o Jonas, vamos torcer para aquilo que nós temos. Vocês já deram explicações técnicas como essa? Vocês já deram explicações técnicas como essa do Jonas errar e perder de fazer 2-0? Já deram explicações táticas, como por exemplo a marcação do Gavião no Douglas? Eu vou dar uma explicação anímica. Tinha aquela outra que eu dei também do 4-4. O senhor deu várias. Não, é só para citar, senão fica fora. Não fica enciumado. Eu falei do Kaká, não falei do Vianney. Não. Haverá uma ocasião que eu falarei só da sua. Não, Lauro, por favor, Lauro. Só não faz o programa para lá, Lauro. Lauro, é para acrescentar. Mas pergunta o raciocínio em nome do quê? Foi para acrescentar. Mas em nome do quê? Bom, então, animicamente, por que isso, tio? Para acrescentar. Animicamente, eu vou tentar dizer o que aconteceu. Por que o Pelotas ganhou e o Grêmio perdeu? O Grêmio ganhava de 1-0, gol feito já nos acréscimos do primeiro tempo, com raras oportunidades de gol de parte a parte. 0-0 até ficava bem. Fez 1-0 e aí no segundo tempo resolveu administrar 1-0. Bom, eu vou administrar 1-0. E aí não era de administrar 1-0. Era de fazer o 2-0, tentar fazer o 2-0. Eu vou te dizer que não tentou administrar. Será que o Grêmio pensou, como um comentarista pensou, de que o Pelotas estava muito cansado já? Ao fim do primeiro tempo? Não estava. Olha, eu não percebi nada disso. Não, mas eu ouço, tio. Eu presto atenção, eu estou ali ouvindo. Eu estava em casa, eu estava de folga. Eu acho que a situação ontem é mais simples do que, para ser explicada, do que se pensa. O Grêmio teve muito abaixo do Grêmio que vinha jogando. E o Pelotas teve muito acima do Pelotas que vinha jogando. O Pelotas, para quem já se esqueceu... Momentinho. O Pelotas, para quem já se esqueceu, ele se classificou domingo quase nos acréscimos. Ele estava fora do campeonato. Ele estava perdendo para o Zequinha aqui no São José, contra o São José, aqui no Passo da Areia. E o Veranópolis fazia placar para entrar. E aí o Sandro Sotile, que era a reserva, aproveitou uma bola e é verdade. Bem então, lembrado. ele não jogou grande coisa contra o São José. Até jogou razoavelmente. Mas quem fez grande jogo lá no Zequinha? Quem? Quem ganhou bem, folgadamente? O Inter de Santa Maria, no primeiro turno, eliminou o Zequinha dentro da casa dele. E ontem jogou razoavelmente bem. O Inter Santa Maria. O que eu quero dizer, Rui, é que ontem aconteceu. O Grêmio não teve conclusões ontem. O goleiro do Pelotas trabalhou muito, mas muito pouco. E o jogo era no Olímpico. O jogo era decisivo. Tem razão. Por falar em goleiro, nós estamos aqui marcados na quarta e na quinta por 2 falhas de 2 goleiros espetaculares. Um velho goleiro, com toda uma biografia, que é o Abodancieri, na quarta. E um jovem goleiro, promissor, e uma realidade já está na seleção, que é o Vitor. E são destacados, em contrapartida, goleiros como o Marcelo Pitol, que defendeu 3 pênaltis, e o goleiro do São José, que o fez também. Só que eu estabeleço uma diferença. Me desculpe, o goleiro do São José, não gosto de desmerecer o mérito alheio. O Marcelo Pitol fez 2, pelo menos, das 3 foram difíceis. Agora, o Inter de Santa Maria, nas cobranças, não sei se vocês concordam. Ele defendeu 4 quem? Pitol 4. E esse rapaz do São José 3. Mas as cobranças... Eu fecho com me perdoe, olha, me perdoa a minha franqueza, Kenny Braga. Mas as cobranças... Eu nunca vi igual. Só vou dizer uma coisa pra ti. Eu de sapato... Eu nunca vi igual também. Não é de botina, não é de tênis. De sapato... Chuteira. Olha aqui, ó, com aquele bico vermelho, te lembra? Só se for na magulhada. Não, um momentinho. Houve 3 cobranças que os caras atrasaram pro goleiro do São José. Toda razão. Me perdoe, mas é isso. Retornou, digamos assim, à arbitragem de ontem. E eu queria dizer 2 coisas. O Cacau está alegando prejuízo. Como isso aí vai longe, não pode ser depois do comercial? Não é rápido. Não é rápido. Ele está alegando prejuízo do Grêmio na arbitragem. Eu quero dizer 2 coisas em relação a isso. E aí é bem rápido. Primeiro, eu ouvi as reclamações do vestiário gremista e todas com diferença de tom. A cobrança mais forte foi feita pelo presidente, Duda Crefe. E o Silas, o técnico Silas, educadamente disse, olha, o primeiro pênalti aconteceu e o segundo eu tenho dúvidas. Bom, aí essa dúvida que existia, segundo o depoimento do treinador do Grêmio, foi desfeita pelo jogador do Grêmio, Mário Fernandes. Muito bem, Ken. O jogador do Grêmio disse que tocou no jogador que fez o pênalti. Jogador do Grêmio. Então, os 2 pênaltis marcados contra o Grêmio pelo árbitro da partida de ontem no Estádio Olímpico. Mas não é isso que eu estou reclamando. Não houve erro nos pênaltis. Mas não é isso que eu estou reclamando, Ken. Eu estou reclamando é que o Grêmio teve um pênalti, mais pênalti do que esses 2 a seu favor e não foi marcado. No gol do Grêmio não houve toque de mão? Não.
Não houve o toque de mão? Não. Bate no braço do Bergman, mas Não, bate no braço do Se Bergman. bater no braço, então, há 2 jogos atrás, o Ney do Internacional deu uma manchete dentro da área. Aí disse que bateu no braço. Agora do Internacional bate no braço. E o do Grêmio foi toque. Por favor. Eu evito esse negócio de arbitragem. Eu não gosto de arbitragem. Isso aí passou, o homem já apitou, não vai mudar. Mas só pra... apitou, muda sim. Só pra lembrar uma coisa. Apitou, muda sim. Esse dia deu um pênalti na Libertadores, ele voltou atrás. A maior irregularidade, não foi só nesse. Tem que reclamar. Tem mais coisas que ele volta atrás. Não, tu acabaste de dizer que apitou, não volta atrás. Tudo bem, mas e eu tô te dizendo que volta atrás. Depois que termina, não muda mais. O que eu quero dizer na irregularidade do gol do Grêmio, do primeiro gol, que eu vejo a maior irregularidade, é que já tinha passado do tempo. Se eu sou árbitro... Mas sabe por que passou do tempo? Porque o jogador do Pelotas ficou fazendo firula, bateu uma lateral, deixou a bola escapar. Não, a prova que Feceira, não foi... A prova feceira. Não, a bola escapou da mão dele, ele foi barbeiragem, por isso. Levou 10 minutos para bater uma lateral. 1h38. Laurinho, só uma frase aqui, ó. Se eu sou árbitro de futebol, tem decisão por pênalti, tem uma goleira onde tem torcida e tem outra goleira onde não tem nada, não tem ninguém, eu levo para que não tem nada, para não correr o risco de algum abobado, de algum aloprado jogar alguma coisa no goleiro ou no batedor de pênalti, porque infelizmente isso seguindo essa linha de raciocínio, Vianney, a grosso modo, vamos voltar àquela história de jogar campeonatos portões fechados, não precisa público, então. Não, uma decisão por pênalti tem um momento especial, Cacau. Tem que estar o goleiro em paz, é um jogo de tênis. O jogo de tênis começa a barulheira na arquibancada. Penso o contrário, tem que levar onde tem uma multidão de 1h38 torcedor para assistir o pênalti. Essa tua alma de baderneiro. 1h39, parou. Nós vamos fazer um intervalo, senão não vai dar, né? Para tomar o café, quero dizer. Uma hora, 6 minutos, estamos iniciando o nosso Sala de Redação, segunda-feira, 12 de abril. E o Pelotas é o grande herói da semana. Eu já ia falar sobre isso, professor, porque é obrigatório, né? Que bom. O Lobo Mau, professor. Fala, Chapeuzinho Vermelho. O Lobo Mau está faminto, professor. Faminto e produzindo terríveis estragos. Adentadas, professor. Chapeuzinho Vermelho. Tá terrível. O Lobo Mau já matou o Mosqueteiro. O Lobo Mau já matou o Zequinha. Mas o Lobo Mau quer o Chapeuzinho Vermelho. Mas aí é mais caro, Cacau. Aí é mais caro. Ontem eu ouvi no teu programa, Guerrinha, a entrevista do Beto Almeida. Olha, eu fiquei encantado. Tá animado, Beto. Eu fiquei encantado. Não, e os conceitos? E a clareza? Hein? O professor Guerrinha disse que o Beto tá animado. Eu vou dizer que ele vai perder animado. Tá bom, é provável, porque a diferença é muito grande, né? Ele chegou, eu acho que ele chegou... Ele esperava, evidentemente, mas ele chegou longe. Muito. Chegou longe, quer dizer... Quando começa o gauchão, o que todos nós pensamos? Tudo vai se decidir em Grenal. Nós pensamos isso, claro, porque a dupla gasta, a dupla investe, a dupla tem tradição. Aí acaba acontecendo no primeiro turno. Foi lá, o Novo Hamburgo chegou. Fez um belo papel. Foi muito E agora o Pelotas vai fazer esse belo papel. Guerrinha, mas até poucos dias, quem era a sensação do Campeonato Gaúcho? Do Caxias, interior. Caxias é a sensação do Campeonato Gaúcho. Caxias não perdia para ninguém, né? Encarreirou 13 jogos sem perder para ninguém. E saiu fora totalmente do Campeonato. E eu, o Kenny Braga, eu que me enganei, até eu me engano. Me enganei. Pensei que quem gostava mais do Fábio Koff era a Dona Ivone. E não, é o Internacional. Vai pegar o Fábio Koff de novo. E o Kleber, gente. Mas vão obrigar o doutor Fábio a ir lá novamente. Mas tudo bem. Mas ele vai devolver a gentileza do Fernando Carvalho ter ido no Estádio Olímpico. Agora ele vai devolver a gentileza e vai no Beira-Rio. No mínimo, a diferença é que a Fernando Carvalho o Inter conhece. A Fábio Koff o Grêmio não conhece. Essa é a grande diferença da Agora, no mínimo, professor, heróica, a classificação antes do Pelotas é lá no estado do Pastareio. Porque grande parte do segundo tempo jogou com 9. Com 9. Teve 2 jogadores expulsos. E bem expulsos, nada contra, né? Um deles fará muita falta contra o Internacional. Atacante. O Thiago. E aí, professor, o Zequinha, o nosso Zequinha, não teve forças para ganhar o jogo naquele momento em que o Pelotas estava com 9. Então a classificação é uma vitória. O Pelotas com 9 foi de uma estratégia brilhante. Nós precisamos... Brilhante. Vamos colocar as coisas no lugar.
O Pelotas, a gente tem um carinho muito grande pelo São José, porque é de Porto Alegre e tal, babá. Mas tudo que o Pelotas fez, olha, ganhar do Grêmio dentro do Olímpico, ninguém conseguiu. Isso é ninguém conseguiu. Isso é Quer dizer, então um time desse precisa e merece ter um prêmio. O Novo Hamburgo ganhou do Internacional dentro do Beira-Rio, merece ter um prêmio. Vamos ser justos, merece. Sem dúvida. Agora é um bom time, bem organizado. Eu não sei se essas duas expulsões não vão prejudicá-lo um pouco na tentativa de armação. Porque o que o Beto disse uma coisa valorizou ontem na entrevista. Eu até perguntei isso para ele. Eu digo, Beto, teu time não fica menos... diz ele, o meu time não. Não, o meu banco fica. Porque eu sou obrigado a botar gente. Ele disse uma coisa, por exemplo, que não foi um registro, assim. Ele entrou num jogo agora, qual foi o jogo que foi? Não sei se foi. Não. Ele entrou com o centroavante de lateral direito. Entrou com o Cláudio Miro de lateral esquerdo. Não, mas o centroavante de lateral, só que ninguém registrou, o cara tá de lateral. E nós queremos 4 atacantes. Clodoaldo. Clodoaldo, que foi banco agora, o Clodoaldo, ele foi colocado na ala esquerda. E apareceu no lance do pênalti, lembra que ele apareceu no ala esquerda. Ala esquerda apareceu no lance do pênalti. Agora, eu estou pasmado, Kenny Braga, eu disse pasmado, eu estou pasmado com perplexo, boca aberto, atônito. Vocês já falaram na questão tática do Pelotas, vocês já falaram no treinador do Pelotas, com justa razão, na questão técnica do Pelotas, mas eu estou impressionado com a questão anímica do Pelotas, que veio 4 vezes a Porto Alegre, não perdeu nenhuma, e que joga com naturalidade. Do Grêmio no Olímpico, ele levou 1-0 e virou o jogo, só para deixar claro. Na hora do pênalti... O Internacional ele teve perdendo 2 vezes e empatou. Bem lembrado. Na hora do pênalti, ele perdeu os 2 principais batedores e tal. Não tem problema. Vão lá com tranquilidade. É um time desassombrado. Respira fundo e bate o pênalti. Então, esse é o adversário do Internacional, que é favorito, obviamente, o Internacional, sabemos. Mas vão destacar também a questão de ser um time tranquilo, um time rodado. Não, mas isso que o Lauro disse, o Goiás tem inteira razão, mas o time está tendo, de parte do torcedor, o apoio necessário. Impressionante a mobilização dos torcedores do Pelotas. Eu gosto de ver isso. Porque isso aí diz respeito ao futebol gaúcho, acima de qualquer de clubismo. Mas isso é tradição, né? Mas aí, Rui, eu me lembro aqueles jogos. Eu estou em Porto Alegre há 40 anos, eu moro aqui, mas eu sou um interiorano assumido. Quando tu viesse pra cá, tu tinha 30, né? Eu me lembro das coisas boas do interior, Rui. O futebol no interior mobilizava muita gente, muito público. É um negócio fantástico. E ontem, de repente, eu vejo na arquibancada do Passo da Areia uma massa do Pelotas, pode ser considerado uma massa. Né? Diversos ônibus vieram para Porto Alegre trazendo os torcedores. Isso aí é fantástico. Isso é fantástico. Mas será que isso não acontece pela torcida do Brasil também, essa rivalidade? Exato. Não, mas isso é Pelotas. O Brasil é muito... Pelotas é notável. Eu gosto muito da cidade e tenho bons amigos lá. É assim, é Brasil e Pelotas. E um contra o outro. E a cada instante em todos os lugares. Exatamente. Isso é formidável. Me chamou a atenção ontem uma entrevista de alguém da delegação do Pelotas, que eu não me lembro quem é, que em falando sobre o jogo com o São José e o Grêmio, ele dizia, aí eles estão na 3ª divisão. Não tem nem terceira, eles tinham que estar na 3ª, porque não existe terceira, se referindo ao Brasil, o diretor do Pelotas. Para usar uma... Meteu uma corneta no Brasil, tem nada que ver, ele meteu uma corneta no Brasil. Para usar uma palavra que irrita o Kenny Braga, e essa palavra não é Grêmio, é foco. Essa tem em todos os jornais lá. Foco. Hoje, por exemplo, eu li 2 manchetes a palavra foco. 2 manchetes. Não, mas não é mais que complicado. Complicado tem todo. Mas o que nisso não importa, olha aqui, ó. Qual é o teu foco? Tem 2 clubes que no presente momento tem um foco só. O Grêmio na Copa do Brasil, lamentando o Grêmio que tem um foco só, porque gostaria de estar vivo para decidir a Sim, mas o Grêmio é o que está mais vivo no Campeonato Gaúcho. Não, tudo bem. O mais vivo é o Grêmio. Por isso que eu disse estar vivo na taça. É o único que está na final. Mas de novo, estar vivo na taça Fábio Koff. De novo. Tá bom? E não está na Copa do Brasil. Explica para o Cacá. Deixa eu só dizer, eu quero chegar no Pelotas. Deixa eu só dizer, o Pelotas, por exemplo, está com um foco só, que é o jogo de domingo. O Inter irá ao Equador. É isso que eu quero. Eu só quero chegar aí. 1h06, iniciando o nosso sala de redação, 19 de abril, segunda-feira. Já que o assunto é treinador, Beto Almeida claramente está na fila.
É bom o Beto Almeida? É muito bom. Mas na fila de quem? Tá. De quem perdeu o Grenal. É? Não sei. Vamos ver se os companheiros Eu acho que ele entenderam. Quer dizer Vamos que tá ver. na fila para ser Degolar? considerado o melhor treinador gaúcho. Isso e daqui a pouco treinar um clube. Na fila pode para as ingressar duas na coisas, para Não, ser o melhor sem treinador dúvida alguma, treinador e para ser competentíssimo. convidado, como o Mano Pelotas- foi. Como Olha, eu vou dizer uma coisa ontem- pra ti que vai te espantar. Acho que foi claro. Foi bem claro. Como o Mano, eu como o preferia que o Felipe. Internacional ganhasse do Pelotas. Que isso, Tico? Eu, como gremista, preferia que o Internacional ganhasse do Pelotas. Eu acho que o Internacional é menos temível para uma finalíssima para o Grêmio do que o Pelotas ou era. Mas tu tá na do Cacalo? Não sei qual é a do Cacalo. Mas tu tá na do Cacalo. O Cacalo hoje me surpreende, Santana, com a coluna dele. Porque ele diz o seguinte, eu estou aprendendo a conhecer o Cacalo cada vez mais. Nós temos uma convivência de 10 anos aqui no Sala de Redação, mas eu não conheço o Cacalo inteiramente, mas estou conhecendo mais. Jamais o conhecerás. O Cacalo tem uma dimensão sadomasoquista. Ah, tá vendo? Ele quer o Grenal, rapaz. Tem uma coisa... Eu quero o Grenal e eu queria o Grenal. Eu também. Uma dimensão sadomasoquista. E agora o Santana se revela também Mas o sadomasoquista. Pelotas, rapaz, eu vi o Pelotas contra o Grêmio, que time chato de jogar contra ele, Rui. Isso Bom aí. time, bom time. Que bom time chato, Isso- é ótimo time. Isso aí que o Santana está dizendo é subjetivo. Agora tem uma coisa que acompanha objetivamente o Santana. O Grêmio não precisará sair de Porto Alegre para decidir. Iria à Boca do Lobo se ganhasse o Pelotas, irá ao Beira-Rio. Ah, é pior, é mais forte o Internacional, é clássico, é verdade, mas não irá a Pelotas. Ontem o jogo foi interessante sob vários aspectos, né? Um deles, não surpresas. várias. As duas grandes surpresas, 2-0 pro Pelotas, surpresa. Não, mas aí justamente sobre isso que eu ia falar. Veja só, e a o segunda, primeiro tempo o Internacional virou, é a segunda Mas o primeiro surpresa. tempo, para quem trabalha com planilha, e eu inventei a planilha, infelizmente, né? É o seguinte, tem 3 arremates do Pelotas a gol. 3. 2 são gol. E em contragolpe, ambos. Isto é inusitado, é fora do comum. O Ambos Internacional os três teve... ou ambos os dois? Os dois Os dois? Dois gols do Pelotas. Os dois gols do Pelotas, um é de flagrante contra-ataque e o outro é de quase um contra-ataque outra vez, né? E um chute a 21 minutos do primeiro tempo sem nenhuma importância. Sem nenhuma importância. Foi tudo que o Pelotas fez ofensivamente. Quer dizer, foi anômalo o resultado. Porque o resto do tempo estava o Internacional com a bola, tentando jogar, tentando fazer e não conseguindo fazer, porque mais uma vez se repetiu um erro que, é claro, muita gente na imprensa nem sequer admite. O Internacional joga para os lados. Foi a primeira surpresa, como disse o Santana, o Pelotas 2-0 na frente, mas foi a maior normalidade. O Pelotas só poderia fazer o que fez em contra-ataques. Ou alguém imaginou que o Pelotas ia sufocar o Internacional no Beira-Rio? Então, uma obviedade. Primeiro, a surpresa que o Pelotas sai com 2-0. Mas a obviedade que o Pelotas só poderia especular no Beira-Rio foi o que aconteceu. Então, mas, Lauro, já não é tão óbvio, Lauro, se são só 2 contra-ataques e 2 gols. É evidente que quebrou a obviedade. A tua obviedade. Não quero discutir com o senhor, professor. O programa não somos nós dois. Mas larga do meu pé, eu só estou dando uma opinião, tio. Pô, mas é a segunda vez que eu falo, a segunda vez que eu levo uma porrada. Por quê? Não, mas não é porrada, Lauro. O Pelotas só pode tentar surpreender o Internacional no contra-ataque. Qual é o mal de dizer Lauro, tu é esperto. Eu acabei de dizer que o Pelotas só teve 2 contra-ataques com 2 gols e um outro chute. Aí tu vem me dizer, isso é óbvio. Sabe por quê? Porque só poderia jogar de contra-ataque. Não, o óbvio... Mas por que o senhor se irrita tanto? Não, mas não tem problema nenhum. Isso é a questão do comentário de futebol. Eu gosto muito de comentário de futebol. Eu tenho uma boa ideia a respeito de comentário de futebol. Vamos fazer dar o programa. Nós não somos protagonistas desse jeito. Não somos. Não, mas então não diz, por favor, porque parece que está contrariando, que tendo 2 contra-ataques e fazer 2 gols, isso não é inusitado. E não me chame mais de esperto, que eu vou lhe chamar de ladino, senão ficamos brigando, isso não tem graça nenhuma. O Rui referiu os 2 gols do Pelotas, e eu quero dizer, Rui, que em nenhum dos gols, eu preciso dizer isso, né? Em nenhum dos gols o goleiro do Internacional teve culpa. Foi uma falha da defesa do Internacional. O segundo gol é muito curioso, né? Um descuido da defesa do Internacional, Rui. E aí eu queria elogiar um jogador. Primeiro elogio que eu vou fazer é um jogador internacional. Porque, claro que numa virada, tu tá perdendo 2-0 e tu faz 3-2 e tu ganha a taça. Evidentemente que todos os jogadores merecem elogios. Mas ontem um jogador mereceria um elogio fundamental, Rui.
É o Bolívar. Eu quero me referir ao Bolívar. Ele fez um gol fundamental para a virada do Internacional. Decisivo. Ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo. Ao final do primeiro tempo. Porque se aquele jogo vira 2-0, e poderia ter virado 2-0, não existisse o gol do Bolívar, ficaria muito complicado para o Internacional inverter o placar. Então aquele gol do Bolívar foi fundamental. E o jogador ontem, ele teve uma atuação muito boa, Bolívar, e eu gosto muito dele como zagueiro de área. E ele é um jogador assim, que ele se envolve no jogo. Não, ele é um cara. Ele é liderança. É uma liderança positiva. Quero fazer um outro elogio. Desculpe, Cacalo, quero fazer outro elogio. Quando eu estou elogiando o Beto Almeida, que está na fila para ser indicado como o melhor do segundo turno, pelo menos, e para ser, quem sabe, amanhã ou depois, o treinador do Grêmio, do Internacional, e foi isso que eu fiz na abertura, elogiar o Beto Almeida, eu estou elogiando o coletivo do Pelotas. Mas eu quero elogiar um jogador do Pelotas, que já foi elogiado por todo mundo, mas eu quero destacar uma qualidade dele, que é o goleiro do Pelotas. Há muito tempo eu não via num goleiro... Olha, nós temos grandes goleiros, aí dá para incluir o Vitor, a Bonancieri e tal, com a reposição de bola do goleiro do Pelotas. A reposição manual de bola do goleiro do Pelotas é um negócio assim para os goleiros ficarem olhando. O cara é bom. Tu sabe, Lauro, que ele fez 22 defesas. Mas as reposições... Então, tudo bem. Não, 22... Não, eu tô falando Mas do seguinte... além disso, as reposições... Claro, a reposição. É um goleiro de saída de gol, é um goleiro de presença, de uma atacada forte e segura. Eu tive a ocasião de elogiá-lo quando daquele jogo do Pelotas do Beira-Rio. Naquele jogo ele fez defesas monumentais. Ele é um grande goleiro. Eu sonharia que o Grêmio o contratasse. Ele tem 30 anos. 30 anos. Eu queria abordar os clássicos grenais, professor, sobre um ângulo que vocês não abordaram e quero fazê-lo com a maior seriedade possível. Deixando de lado as brincadeiras que o Kenny fez quando ele não estava aí, que o Grêmio foi beneficiado pela arbitragem contra o Avaí, e parece que foi mesmo, né? Eu vi o jogo, eu estava longe, vi o jogo aos pedaços. Mas isso vai dar um problema. E parece que foi beneficiado contra o Avaí num escanteio que gerou o primeiro golo. Eu acho que a direção do Grêmio, para os grenais, deveria se dirigir à Federação Gaúcha de Futebol, já que o presidente Noveleto é colorado, sabido e conselheiro do Internacional, mas o vice-presidente da federação, que se chama Luciano Oxman, é gremista e conselheiro do Grêmio, e é um dos mais competentes dirigentes que eu acho que deveria estar no Grêmio, não na federação, Luciano. O Luciano é um dos quadros novos do Grêmio mais competentes que existem. E o Grêmio está perdendo com o Luciano na federação. Mas a direção do Grêmio deveria aproveitar que há dois, um de cada lado, na direção da federação, e sugerir para a federação que Carlos Simon e os dois bandeirinhas de ontem fiquem fora dos grenais. Fiquem simplesmente fora dos grenais. Porque não pode submeter um árbitro de Copa do Mundo ao desgaste que está sofrendo hoje o Carlos Simon, porque tanto quanto naquele jogo do Grêmio e Avaí, que o Grêmio foi beneficiado, ontem, a meu juízo, e vi com detalhe, procurei repetir, parei, pausa, o primeiro golo, tinha um jogador internacional impedido na frente do goleiro. Na frente do goleiro, e o goleiro saiu reclamando quando tomou o golo. O Bolívar não teve nada que ver com isso, fez um golo belíssimo, aliás, um grande jogador. Mas o Alexandre... A questão é se ele, por alguma forma, interveio na jogada. Mas é o que diz o goleiro. O cara na minha frente me atrapalhou. O fulano na minha frente me atrapalhou. E isso diz... Tinha dois na frente dele. Mas o Alexandre, o goleiro diz que atrapalhou. Primeiro. Terceiro gol do Internacional... Quando a bola é cruzada, o zagueiro do Pelotas já está com a mão levantada, correndo com a mão levantada, porque o Alexandre estava a 2 metros na frente da defesa do Pelotas. E o Bandeirinha não viu. O Bandeirinha não viu. O Carlos Simon não viu. E depois, para mim, que foi o erro mais grave de todos, o erro mais que compromete uma arbitragem e um campeonato, estava 2-1 para o Pelotas o jogo, e o Pelotas armou um outro contra-ataque, e o seu Clodoaldo ia entrar de novo sozinho na cara do Pato Abodanzieri, e o Bandeirinha levantou a bandeira com o jogador do Pelotas 5 metros atrás, saiu 5 metros atrás da defesa do Internacional. Quer dizer, assim como o Grêmio foi beneficiado contra o Avaí e pode desclassificar o Avaí da Copa do Brasil, pelo benefício que o Grêmio teve da arbitragem, ontem foi um escândalo. Mais uma vez, foi um escândalo. Então eu
Eu acho que era muito bom que o seu Carlos Simon e que os 2 bandeirinhas do jogo de ontem sejam preservados. O Simon vai pra Copa. Quem sabe manda ele antes pra Copa. Pra passear um pouquinho. Antes. Chega de prejuízo, chega de benefício. Esses 2 bandeirinhas de ontem não podem participar das finais do Campeonato Gaúcho. É um escândalo se esses bandeirinhas de ontem participarem das finais. É um absurdo se o seu Carlos Simon, que já diminuiu o horário, já deu golo, bola atrasada que não foi, já deu tudo que fez em decisão de Gaúcho, participe dos Grenais. Olha, tem o Voaden, tem o Gaciba, tem sei lá quem quiser que tenha para apitar, por favor. Agora, eu vou dizer uma coisa, vocês vão me chamar de louco. São os melhores árbitros do Brasil, professor. Carlos Simon. Não, tu não é louco. São os melhores, é o melhor árbitro do Brasil. Não, o melhor é o Gaciba, 5 anos seguidos, eleito por todos. Mas os gaúchos são os melhores do Brasil. Desde que não apitem gauchão. Desde que não apitem gauchão. Mas eu estou dizendo sobre minha responsabilidade. Mas eu sei que é tua responsabilidade. Tanto que tu tá passando por cima do comentário, da análise da rádio, que não combina com a tua. Não, eu estou divergindo. Mas então tem que dizer, tá divergindo. Não é uma opinião da rádio, pelo contrário. Mas eu não disse que era opinião da rádio, professor. Eu estou dizendo que eu estou falando que é sob minha responsabilidade. Então... O senhor disse agora aqui, o Silvio Benfica disse que chovem e-mails de reclamação contra o Simon. E quando eu li aqui que a arbitragem espantou o Brasil, eu pensei que iam dizer que era a arbitragem do Simon e dos Bandeirinha. Não, foi uma arbitragem em Minas Gerais que espantou o Brasil, porque errou contra o Ipatinga. O Ipatinga teve força de suplantar o Cruzeiro. O Pelotas não teve força de reagir. Mas eu tô notando a contradição. O Pelotas não teve força de reagir. Mas tu tá pegando uma Por favor, então, Carlos Simon, a direção do Grêmio, o Luciano Oxman e o Noveleto, sejam justos. Atenda, não bote esses caras que, na véspera do Grenal, criaram um prejuízo definitivo para o campeonato para apitar os Grenais. Eu não estou notando essa veemência, eu não estou entendendo essa veemência aqui. Em primeiro lugar, o Grêmio não jogou ontem. Assim como o Internacional não jogou contra Grêmio e Avaí, que tu desse um discurso aqui na rádio. Tu desse um discurso aqui em Grêmio e Avaí. Tu deveria ter essa o Internacional não jogou. Tu deveria ter essa veemência para criticar o árbitro que beneficiou o Grêmio no jogo contra o Avaí. Mas eu acabei de dizer assim como o Grêmio vai desclassificar o Avaí por erro de arbitragem, o Pelotas foi desclassificado por 13 escandalosos erros de arbitragem. Na minha opinião. Na tua opinião, mas não pode fazer assim. Se eu estou falando, eu estou falando por mim. Na verdade, eu estou falando por mim. Mas é claro. No fundo, tu não queria o Grenal, Cacá, é isso. Tu ficou chateado porque o Grêmio ganhou do Pelotas, ganhou a Taça Fábio Koff e vai decidir o Campeonato Gaúcho em 2 Grenais. Tu não queria esses Grenais. E aí tu escreve com basófia na tua coluna que queres os Grenais. Não, tu não queria os Grenal. Tanto que tu ficou chateadíssimo porque o Internacional ganhou do Pelotas ontem. Muito bem, Tu tá bravo, tu tá irritado porque ganhou do Pelotas ontem. Muito bem, Internacional eu sei que é favorito, tem mais elenco, tem mais time, tá na Libertadores, tem mais chance de ganhar os Grenais. Muito bem, tudo isso eu aceito. Mas dentro da lei do jogo. Quando é impedimento, tem que levantar. Quando não é impedimento, quando estava 2-1 pro Pelotas e não sei, o seu Clodoaldo entrou completamente sozinho e o Bandeirinha engessou o braço pra cima. Que isso? Acho que alguém é bobo. Eu não sou bobo, eu tava vendo. Clodoaldo ia fazer o 3º golo e o Bandeirinha levantou a bandeira. Pelo amor de Deus, então, quem é que não viu isso? Alguém não viu isso? Então nós não flagramos a conspiração que havia. Conspiração... É o senhor que está colocando. Tu deixa o comentarista professor embaraçosa. Não deixa. Eu tenho opinião divergente do comentarista, só isso. Só isso, professor. A opinião do comentarista não é definitiva. Nem pode Eu tenho divergente do comentarista, só isso. E a divergência não é definitiva e pode estar errada. Mas que evidente que pode estar errado. Tanto que eu fui olhar na televisão e não consegui confirmar. Eu estou me sentindo no direito de estar certo ou errado, de divergir do comentarista, mas estou emitindo só a minha opinião. Eu não estou dizendo que é a sua, que é a da rádio, que é a do Lauro, que é de quem quer que seja. É a minha. Eu sou gremista, todo mundo sabe disso. E eu quero arbitragem que seja mais competente. Mais competente no Grenal. Eu não tô bronqueado com o Cacalo, sabe por quê, professor? Eu não tô bronqueado com o Cacalo. Porque eu descobri uma coisa fantástica. O segundo time dele no Rio Grande do Sul, Pelotas. Eu não sabia disso. Ele nunca tinha dito isso aqui no salão de redação. O segundo time do Cacalo é o Pelotas.
Tá bem. Não sabia disso. Não é o meu segundo time. Não é o meu segundo time. Ele tem outra camiseta por baixo, camiseta do Grêmio. Não é o meu segundo time. Eu tô cansado. Eu tô cansado de todos os anos. Eu tô cansado de todos os anos o mesmo clube ser beneficiado com arbitragem. Eu enchi o saco de sempre o mesmo árbitro, os mesmos bandeirinhas e o mesmo clube serem beneficiados por arbitragem. Vamos anular aquele jogo. É a minha visão, não é a visão de ninguém mais no mundo. É só a minha. Mas eu enchi o saco. Eu enchi o saco do mesmo clube ser beneficiado por arbitragem na hora da decisão do campeonato. Tem seguidores. Eu enchi o saco. Tu tem seguidores. Quando o Grêmio jogou contra o Pelotas... Eu tenho seguidores. 6 milhões de pessoas, com certeza. Eu vou fazer tu tem seguidores, eu tô falando, é nesse espaço que tu tá usando, é de rádio, de televisão. Tem muita gente. Basta dizer, Carlos Simons, os caras vão contra. Não, eu conheço. Eu conheço. Professor, seja justo comigo, professor. Eu tô dizendo aqui que é o melhor árbitro do Brasil. Não. É o melhor árbitro do Brasil pra pitar São Paulo e Palmeiras. Tá vendo? Pra pitar qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. Aqui no Sul é o pior árbitro do Brasil. Aqui no Gauchão. Aí supõe-se que, tendo em vista que seja São Paulo e Palmeiras, ele tem isenção. Não, aqui ele não tem. Não Mas é claro, é o único modo de concluir. O senhor não viu o que eu disse. Eu quero arbitragem competente. Eu não quero não disse que houve falta de isenção, houve incompetência. Incompetência. Como é que pode ser o melhor um árbitro bandeirinha do me Brasil? levanta uma bandeira quando o cara tá 3 metros atrás e ia fazer o 3-1. Isso é incompetência ou cegueira. Desonesto, bandeirinha não é. Eu sei que eles não são desonestos. É incompetência ou cegueira. Me responde. Eu digo que é interpretação, mas eu vou dizer uma outra coisa. E aí é mera hipótese. Mas é uma hipótese. Se o Inter não faz se não faz o gol que fez... O jogo seria realmente muito difícil de empatar. Até empatar seria difícil. Claro, seria dificílimo. O gol foi essencial ainda no primeiro tempo. Sabe que eu também concordo com vocês na apreciação do goleiro. Eu achei o goleiro do Pelotas realmente um grande goleiro. Eu o elegi o melhor em campo. E eu acho que ele acabaram dando pro D'Alessandro. Ele merece o que eu acho que é um... Tudo bem, né? Esse é o escolho. Mas ele merece um grande futuro goleiro. Só para não a gente dizer que a gente não viu, né? No terceiro gol, o gol Internacional, ele faz uma defesa parcial, faz uma defesa para frente. Isso. E aí, o D'Alessandro, ele bem colocado, e mas com era um chute impossível. Preciso, era um impossível. chute forte, ele fez o gol. Mas ali eu não culpo o goleiro, sabe por quê, Rui? Porque quando o goleiro larga... Não, mas não tinha como fazer outra defesa. Kenny, ele não largou a bola, ele não foi com a mão. Claro. Tinha um jogador adiantado, ele teve que sair lá fora para dividir com o Alexandre, que estava 3 metros na frente de impedido. Ele foi maravilhoso. O goleiro saiu desesperado para dividir com o Alexandre, que estava em flagrante impedimento. Vocês estão gritando, não estou divertindo de vocês. Eu acho que aquele lance ali não é do goleiro, ali é mais da zaga do que do goleiro. Mas não, mas se não é do goleiro, é gol. Mas foi uma da... Não, se não é do goleiro, é gol. O goleiro saiu no desespero. O goleiro saiu no desespero. Tinha um atacante sozinho na frente dele. Foi uma das melhores defesas dele. Uma defesa parcial, mas inevitável. Tinha que ser. 1h34.